Fala, galera! Esse megafone vai ser um pouquinho diferente. O patrão ficou maluco. O Fábio liberou para a gente trazer a galera do eSports aqui para o megafone. E para estrear esse megafone um pouco diferente aí, vem vindo nada mais nada menos do que a Maria Fogueta, a primeira narradora do CBLOL, primeira narradora oficial de LOL que a gente teve no cenário, tá? E nessa conversa aí a gente vai falar de alguns temas que são atuais do cenário, a gente vai falar da aposentadoria do BRTT, a saída do Jean Mago do competitivo, o Academy. Será que funciona? Será que não funciona? É um projeto a curto prazo, longo prazo? A gente pode ficar cobrando? A importância das mulheres aí tomarem esse espaço também e terem uma referência nesse cenário e muito mais. Então, galera, aproveite, porque para mim foi um privilégio ter a primeira mulher na estreia do Megafone com o esporte. Não sei até quando que vai rolar isso, para liberar mais um, a gente faz mais um. A gente cobra ele, enche o saco dele. Valeu? Vamos que vamos! Quem é aposentado não tem condições de pagar. 10. Fala, galera! Hoje vocês vão ter um megafone um pouquinho diferente. O Fábio me deu permissão aqui para invadir, já para dar uma prévia do que a gente vai ter ano que vem. Uma nova programação focada em esporte, games em geral. E para estrear, né, acho que a gente vai estrear de uma forma fantástica com a patroa, aquela que veio abrir portas, a que está marcando, ainda que direta e indiretamente, o cenário, tá? Não só para as mulheres, mas o cenário em si. A grande, eu não sei se é grande, eu não sei a altura dela, mas a grande, para mim, é grande porque eu sou fã dela. A Fogueta, Maria Fogueta, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Eric. Valeu demais pela oportunidade de vir conversar aqui um pouquinho. E de fazer parte dessa estreia aí também, né? Como você já falou, ano que vem vão vir coisas novas aí no quadro, então muito feliz de estar aqui. E não sou muito grande, a gente fica nos 1,62, mas tá tudo bem. Uma das poucas vezes que eu consigo conversar e falar que sou mais alto que alguém. Que eu tenho 1,66, 1,66. E minha mulher, minha esposa, é mais baixa que ela, mais alta que eu. Então vamos lá, Fogueta. Eu sei que tem algumas perguntas que vão se repetir, eu vi outras entrevistas, outras participações suas, mas como o meu público, o nosso público é um pouco diferente, né? Peço até um pouco de paciência para você, que deve ser meio maçante, mas eu pensei que a gente começava você dando um breve resumo, como que foi a sua vida no esporte eletrônico até chegar à narração, os problemas que você teve, não só por ser mulher, mas também pelo preconceito em si que rola com relação aos games em geral, esportes. Até hoje tem muita gente que é muito resistente a entender que é uma profissão, pode ganhar muito mais dinheiro, inclusive, do que uma profissão formal, de uma forma mais, não é mais fácil, mas de uma forma que te traz uma recompensa muito legal, porque é algo que você gosta de fazer, mas ainda tem esse preconceito. Então, se você puder, assim, eu comecei tão, e até chegar na Riot, que eu acho que vai ser um marco na sua carreira, né? Tal. Tá. Bom, eu me mudei para São Paulo em 2015 para fazer faculdade, né? Que eu sou de Avaré, que é uma cidade do interior aqui de São Paulo. Fica umas 3 horas e meia aqui de São Paulo. E lá é uma cidade ainda é uma cidade pequena, ela é maior, já tem mais opções de coisas, mas na época lá em 2015, na verdade, eu me formei no colégio em 2014, né, que eu terminei o ensino médio, então nessa época não tinham, assim, grandes opções de faculdades lá dentro, e eu queria fazer moda. E eu queria trabalhar com figurino, de filme, teatro, mais ou menos essa área aí, né. Na verdade, eu queria fazer essa faculdade para eu ter porque, enfim, era a profissão que eu queria seguir desde que eu tinha uns 10 anos de idade, então sempre quis trabalhar com moda. E no final, nesse meu último ano morando em Avaré, eu entrei pro grupo de teatro. Então, para mim também era meio que uma forma de trabalhar, ter uma garantia de que eu ia ter uma grana, porque eu sempre gostei de ter uma coisa mais estável, assim.
E também de continuar próxima desse cenário de entretenimento. A ideia era eu vir para São Paulo, fazer essa faculdade, continuar fazendo um curso de teatro, né? E conseguir depois trabalhar com isso, que eu sempre gostei muito dessa coisa de estar em frente das câmeras, assim. Sempre foi... era uma coisa que não era assim tão palpável para mim na época, mas eu tentei bolar uma estratégia para conseguir chegar ali, né? Enfim, vim para São Paulo, comecei a fazer a faculdade de moda, 2015. Fiz um semestre, não gostei. Tipo, foi uma baita frustração, porque, como eu falei, era uma coisa que eu queria fazer desde que eu tinha 10 anos de idade. E aí, quando eu fiz, assim, foi literalmente o primeiro mês, foi tudo por água abaixo. Não gostei, não deu certo. Não... Eu acho que quando você... Eu acho que, por exemplo, se eu tivesse um contato mais próximo com esse cenário, com esse espaço, morando em São Paulo, tendo essa proximidade, seria uma coisa mais, assim, realidade. Mas para mim, que morava no interior, era uma coisa meio sonho, assim, saca? Você Porque criou uma visão do que era, expectativa, né? enfim, muito diferente do que realmente era. E aí você lidar com isso, né? Lidar com pessoas que são muito diferentes de você, porque a grande maioria das pessoas da minha sala, nessa época, já eram pessoas que moravam aqui. Então, elas tinham já um contato muito maior e tal. E, enfim, fui lá, fiz os 6 meses, porque era o tempo que eu precisava pra trocar de curso. Fui pro audiovisual, que audiovisual, para quem não conhece, é os antigos cursos de rádio, TV e cinema, que viraram um só. E junto com isso também vão sendo agregados alguns usos novos para áudio e vídeo, que no caso é a internet, né? Então eu já entrei na faculdade de audiovisual tendo matéria de edição de vídeo, YouTube, trabalho com website, eu já comecei a ter esse contato. E aí, lá dentro dessa faculdade, no 5º semestre da minha faculdade, a gente tem uma matéria que é um programa de TV. A gente tem que produzir e fazer um programa de televisão ao vivo. E no 5º semestre, eu decidi que eu ia... Porque, assim, 6º semestre já ia para documentário e pré-TCC. Já começavam as preparações de TCC, assim. Então, nesse 5º semestre, eu falei assim, cara, vou tirar esse tempo para eu fazer as matérias que eu não gosto, para eu me focar nas matérias não, né? Nas funções do audiovisual que eu não gosto, que eu não tenho interesse em trabalhar, que no caso era a edição, né? Então, eu fui lá, peguei essa parte de edição do programa de TV para fazer e acabei gostando muito, porque eu editei todos os VTs, editei todos os vídeos, tive que trabalhar com efeito especial sem nem saber como fazer, tipo, tive que fazer tudo sozinha. Fui me jogando, fui fazendo, fui pesquisando coisa na internet. E aí, nessa matéria, no primeiro dia dessa matéria, a gente tinha que levar exemplos de programas de televisão ao vivo que a gente consumia, né? Ou que a gente conhecia, enfim. A gente tinha um mínimo de proximidade. E aí, um dos meus amigos, tipo, da minha turma, assim, de colegas da sala, levou o CBLOL como exemplo. E nessa época, eu sabia que existia um jogo chamado League of Legends e que existiam pessoas que jogavam esse jogo e que ele tinha competições e que ele era um jogo grande, mas eu não tinha muito, assim, tipo, eu era muito preconceituosa. Mas era um preconceito que eu tinha porque eu não entendia como funcionavam os jogos online. Tipo assim, cara, como que as pessoas ficam próximas uma da outra? Como que existe uma comunidade física com campeonatos em estádios se é um jogo online, sabe? Tipo, isso não entendia na minha cabeça. E aí esse meu amigo levou o CBLOL, a gente assistiu o CBLOL, e aí eu lembro que a minha sala toda, assim, ficou completamente, tipo, em choque, porque era uma baita estrutura com estúdio, né? Na época que ele levou, a gente ainda tinha o Dócio, que ele fazia a apresentação mesmo. Então, tinha essa estrutura de apresentador que passava para os analistas, e aí depois chamava os narradores e o narrador e o comentarista, né? E aí tinha a entrada dos meninos, porque tipo, era presencial e tal. E aí todo mundo ficou meio assim, tipo, caramba, se eu não me engano, a gente assistiu inclusive um jogo com o Chaep. E aí todo mundo ficou tipo, nossa, meu Deus, mas parece uma transmissão de Copa do Mundo, parece um negócio, né, grande, assim.
E porque nem o futebol, assim, brasileirão, a gente tinha essa estrutura antes. Era uma coisa assim, cabine, jogo, intervalo, cabine, jogo, intervalo, né? E aí, tipo, a gente tinha essa coisa de estúdio, plaquinha na mão, tal, terno. Beleza, aí tá. Comecei a editar, e nisso de editar, eu fui precisar pedir um help para algumas pessoas que eu conhecia. Uma dessas pessoas era um amigo meu que trabalhava em canal de games, etc. E aí eu comecei a consumir, né? Comecei a consumir canais de League of Legends mesmo e tal. Uhum. E comecei a me permitir quebrar essa barreira e assistir o CBLOL. Então comecei a assistir CBLOL, porque meus amigos assistiam todo final de semana, tipo, de se reunir mesmo em casa, que a gente morava todo mundo perto, e todo mundo assistia. Então eu comecei a assistir o CBLOL, comecei a consumir. E aí, como eu comecei a gostar de editar, né, de edição de vídeo, eu vi que podia ser um caminho que eu poderia seguir. Tipo, começar a editar algumas gameplays, começar a editar algumas coisas, porque eu poderia entrar para esses. Eu poderia conseguir um emprego mais fácil nesse meio, editando vídeos mesmo para canal de YouTube. Uhum. E aí comecei a fazer e fui. E aí, isso foi mais ou menos 2017. Em 2018, eu já tava assim, muito encantada pelo CBLOL. Eu não jogava ainda, tá? Mas eu consumia muito Caramba. CBLOL. O meu contato com o League of Legends foi pelo competitivo. Tipo, eu gostava muito de assistir. Depois do CBLOL, eu conheci o Circuitão, que na época era Camilota, Gruntar e Colossimos. E foi esse, Muito assim, bom, hein? o clique mesmo, assim. Tipo, foram os 3 que me deram o clique, porque eu achava incrível o que eles faziam. Eu achava que era uma quebra do padrão de tudo que a gente tinha. E tinha uma mulher, né? Porque no CBLOL a gente tinha a Tauna nessa época como repórter, mas tinha a Camilota como apresentadora. E aquilo ali para mim era muito tipo. Eu não via isso em outros esportes ainda, né? A gente tinha algumas repórteres na Globo e tal. Eu gostava muito de consumir coisas de esportes já, mas não tinha uma figura como a Camilota ali, sabe? E a Camilota, para mim, ela foi uma grande mudança nesse sentido, porque eu comecei a olhar e eu comecei a pensar assim, cara, eu posso fazer isso. Não tinha nenhuma pretensão de tipo, eu quero ser uma apresentadora, eu quero ser narradora, não. Eu só olhava para ela e eu falava assim, cara, se ela está fazendo, eu posso trabalhar para eu fazer também, né? Comecei a consumir, aí nessa época veio também a Superliga, que era um campeonato off-season, que a gente chama, que é esses campeonatos fora no meio de split, também. né? Normalmente era no final, né? Era no final do ano. A Superliga era dezembro, mais ou menos. E aí na Superliga eu conheci a Taiga, que a Taiga estava comentando nessa época, conheci a Leti, conheci a Ravena. A Ravena, inclusive, eu já contei essa história pra ela 1000 vezes, ela era uma presença muito forte, porque os meus amigos que me apresentaram nesse cenário conheciam a Ravena de quando ela fez o Circuitão. Eu já não assisti mais a época que ela tava. Eu não via ela, pelo menos, no Circuitão. E eles falavam muito bem dela pra mim. Tipo, meu, eu não sei como a Ravena não tá no CBLOL, porque ela é muito boa. Então, tipo, eu ouvia falar da Ravena, mas eu não conhecia a Ravena. Aí depois na Superliga eu fui conhecer o trabalho dela. Conheci a Loli depois que a Superliga passou pela reformulação e tinha essas mudanças de apresentadores. Inclusive, a Superliga foi o único campeonato que eu fui assistir presencialmente, porque eu nunca fui numa final de CBLOL. E aí eu ganhei o ingresso da Superliga num sorteio de um time e fui assistir, e foi aí que eu realmente, tipo, caramba, que estrutura, né? Nunca tinha entrado num estúdio e tava ali no estúdio da Superliga, enfim. Me encantei, assim, de vez por esse mundo. Nessa mesma época, eu estava na matéria de documentário da faculdade, tinha feito um documentário sobre drag queens, que eu tinha dirigido, e o meu professor falou para mim transformar esse documentário em uma websérie. E aí um dos meus amigos virou para mim e falou assim, cara, o cenário de games é um cenário que está recheado de drag queens. Nessa época a gente estava tendo a Samira Close chegando em locais altos, e aí quando a Samira Close começou a pegar um grande público, muitas outras começaram a aparecer também nessa época, né? E aí ele me deu essa dica e eu falei assim, bom, então eu vou fazer um canal na Twitch, uma conta na Twitch, na verdade não era nem um canal, uma conta na Twitch, para eu começar a consumir essas drags e eu tentar trazê-las para fazer uma possível websérie, né?
Que foi aí que surgiu que foi aí que eu fui fazer essa conta na Twitch, coloquei o nick Maria Fogueta, não vou saber contar a história, não tem nenhuma grande história, tá, gente? Só fiz Foi uma conta, aleatório. coloquei esse nick, porque eu tinha que fazer essa conta, mas essa conta não tinha nem foto, tipo, não tinha nada. E aí, quando eu fui seguir a primeira, que era a Yasmin do LOL, ela foi muito engraçado, porque ela começou a dar muita risada do meu nick, e o chat dela todo começou a rir. E aí eu pensei, bom, ok, temos um impacto aqui. E aí, enfim, comecei a consumir essa coisa de live, comecei a acompanhar, tal, não sei o quê. Não desenrolei nenhuma websérie depois disso, tipo, não deu certo. Só que aí eu comecei a fazer o quê? Eu tava muito envolvida com esse processo de edições de edição de vídeo, etc. E eu falei assim, bom, eu preciso ter um portfólio para eu mostrar, né, para possíveis contratantes e tal. Então eu vou começar a fazer live e eu edito as minhas próprias lives e aí eu vou ter o meu próprio material, né? Porque edição de vídeo você tem que ter material, você tem que ter um portfólio, senão você não consegue ir muito longe, assim. Então eu comecei a fazer lives para que eu pudesse ter esse material para eu editar. No fim, eu editei 2 vídeos só pro meu canal, tipo, depois eu já fui indicada para um trabalho no canal de YouTube. E aí, tipo, as coisas começaram a desenrolar, assim. Comecei a sentir mesmo essa coisa de editar vídeo e realmente gostei. Tinha conseguido meu primeiro estágio remunerado, tinha tirado uma grana bem legal para um primeiro estágio. Então eu falei, cara, é isso, né? Vou insistir por aqui. E aí continuei fazendo live, tipo, fui pegando gosto por fazer live. Fiz live durante 2018 todo. Ou melhor, 2018 não, 2018 eu tava consumindo CBLOL, aí no final de 2018 eu fiz meu canal na Twitch. Eu comecei a jogar League of Legends por conta da live, porque, tipo, eu precisava jogar, então eu comecei a Mas jogar por conta da live. foi bom para sua sanidade, né? Também. Talvez não terminaria a faculdade tão bem se você Ah, lacejava afiado tivesse que encarar um monte de Yasuo mid pidando, não, né? nessa época eu não jogava de jungle, não. Nessa época eu jogava Não, de bot lane só, de AD Carry. piorou. Falaram pra mim que era pra eu não jogar. Eu sempre quis jogar na selva, mas falaram pra mim que se eu jogasse selva era muito difícil pra eu começar. Mas enfim. Aí fui jogando, fui fazendo live. 2019 também continuei fazendo live. 2019 eu me formei na faculdade e saí. Eu terminei a faculdade sem emprego. Me mudei de casa pra vir mais pro centro de São Paulo pra ter mais oportunidades de trabalho. Eu morava na Zona Sul. E aí eu me afastei de tudo, assim, porque, tipo, todo o meu ciclo social era a faculdade acabou, então perdi essa galera. Meus amigos também, a gente se afastou. E aí eu comecei a fazer muita live, porque, tipo, eu não tinha o que fazer. Eu literalmente tava numa casa nova que não tinha móvel, tinha, tipo, a mesa do computador e o computador e um colchão. Então eu tinha que fazer live. E fui fazendo live, fui fazendo muita live, fazendo live, fazendo live. Nessa época eu comecei a jogar outros jogos também. Comecei a jogar, por exemplo, Fortnite. Fortnite, inclusive, foi o jogo que me deu o boom. Que eu peguei 100 seguidores na Twitch por conta do Fortnite. Porque eu saí num canal imenso de Fortnite. Uma pessoa, um youtuber de Fortnite, que eu não lembro quem era, entrou na minha live um dia e a gente tirou um X1 e esse jogo foi pra esse canal. E, tipo, de repente começou a aparecer um monte de gente me seguindo. E, e aí foi minha primeira vez que eu tive um boom assim na Twitch. Falei assim, bom, interessante, né? Porque eu tô crescendo. E fui fazendo, fui fazendo. Aí, no final de 2019, eu consegui um trabalho como editora e produtora de um canal de YouTube também. E então eu conseguia conciliar, porque era um trabalho que ele era meio que um freela. Então eu conseguia fazer as coisas dele durante um tempo e depois fazer a live. Fui fazendo live. Em 2020, a gente teve a pandemia, né? Em março, mais ou menos, que a pandemia chegou por aqui. Março, abril. E aí, com isso, eu acabei. Esse canal de YouTube, ele acabou, tipo, pelo menos a parte de edição, né? Porque os patrocinadores acabaram. E aí foi assim: o meu último mês de salário foi em maio, lá. E em junho, eu recebi meu primeiro pagamento da Twitch. Eu falei assim, cara, a Twitch me pagou.
Então eu tenho que insistir, né? Uhum. Porque é o que vai me manter aqui em São Paulo, lógico que eu tinha ajuda dos meus pais, mas eu falei assim, se eu conseguir me manter com esse dinheiro, ele vai aumentar uma hora, então posso continuar fazendo, né? Conversei com os meus pais e fui fazendo live. E nesse mesmo período, a gente teve o lançamento do Valorant no Brasil. Do Valorant no mundo, na verdade, né? Depois ele chegou no Brasil pelo beta, que a gente ficava assistindo live para conseguir dropar aqui, que são as chavinhas pra gente conseguir jogar. Uhum. Enfim, comecei a jogar Valorant, comecei a acompanhar o LoL. Então, tipo, eu acompanho o Valorant desde o começo. E eu precisava fazer live todos os dias para eu ter a certeza que eu ia conseguir ter o pagamento da Twitch depois, no próximo mês, né? Porque eu ainda era uma streamer muito pequena, pegava 10, 5 viewers, então tinha que fazer muita live. Só que nos finais de semana tinha o CBLOL. E eu queria assistir, e eu gostava de assistir os campeonatos. E também estavam começando a acontecer os campeonatos de Valorant nesse período, né? Tipo, campeonatos começando a... A gente tinha a Ignition Series, que eram organizadoras de campeonatos, faziam campeonatos de Valorant, e a Riot vinha e colocava essa grana. Isso já estava acontecendo lá fora, então a gente estava só se preparando para quando começasse a acontecer aqui no Brasil. E aí eu peguei e comecei a fazer radinho de CBLOL na minha live, né? Então, tipo assim, que no caso era o Foguetalista, que era o nome que tinha. Então eu assistia o CBLOL com os meus, né, na tela de just sharing, deixava o link da transmissão, os meus viewers acessavam, e era assim, tipo, como eu não tinha nenhum conhecimento, já existia o Baianalista nessa época. Uhum. Então, a minha ideia era ser meio que essa coisa, meio tipo assim. O Baiano é um ex-pro player, ele tem muito conhecimento, e eu não sou nada, não tenho conhecimento nenhum. Então, se ele ensina, né, se ele passa uma visão pra galera da live dele, eu vou aprender. Então, a troca com o meu chat era muito legal, e eu aprendi muita coisa nessa época, tipo. E aí, o pessoal do chat falavam coisas, e eu ficava assim, cara, mas como é que esse cara sabe disso? E aí eu ia atrás de pesquisar da onde que aquele cara tinha tirado aquela informação, né? E aí eu comecei a achar sites que, tipo, traziam estatísticas e tal, tanto que eu lembro. A primeira vez que eu me preparei para fazer um foguetalista, eu fui estudar, tipo, foi muito básico. Tipo assim, eu abri o ProBuilds e aí eu fui pesquisar quais eram os campeões mais utilizados naquela semana no LoL. E aí você clicava num gráfico e aí, tipo assim, tinha os campeões e eu ia clicando pelos campeões e eu via quais players tinham jogado com aquele campeão. Tipo, era uma pesquisa horrorosa. Mas, enfim, serviu porque, tipo, eu acertei um pique lá, acho que era da INTZ, se eu não me engano. E eu acertei esse pique e eu falei, olha, eu falei pra vocês que era X-Pique porque eu estudei, né, e tal. Então, comecei a estudar pra isso. E aí, julho, mais ou menos, eu já tava jogando Valorant, já tinham mais pessoas jogando Valorant, eu acho que ele já tava aberto, não era mais beta. E aí teve o primeiro campeonato de Valorant do Brasil, que foi o campeonato da Gamers Club, em parceria com, foi o GC Ultimate, Gamers Club Ultimate, campeonato que foi patrocinado pelo Banco do Brasil, foi Ignition Series, a Riot colocou o apoio depois. E eu fiz um foguetalista deste campeonato. Então eu fiz CBLOL às 13, CBLOL acabou às 17, às 18 começava a GC e eu fui, foram 2 dias fazendo direto. E aí, eu tinha criado um grupo no WhatsApp para que mulheres jogassem Valorant juntas, né? Tipo, a gente fosse conversando, eu tinha soltado isso no Twitter, então eu já tava conhecendo uma galera no Twitter, eu conhecia muito uma galera da Wakanda Streamers, eu conhecia uma galera de projetos, do Projeto Sakuras, que eu acompanhava, o Projeto Fierce também, que era um projeto de, LGBT, então, tipo, eu sempre tava muito envolvida com essas coisas, assim, de projetos. E aí eu divulguei que eu tava com esse WhatsApp pra meninas, e uma galera começou a dar RT, e várias meninas começaram a entrar, e chamei elas pra assistir, falei, ó, vem assistir o GC Ultimate na minha live, porque a gente consegue conversar. E aí a gente consegue se ajudar a entender um pouco mais do jogo, tá? E uma dessas meninas que tava lá, ela foi assistir a minha live. E aí no final, acho que do segundo dia, do domingo,
ela falou pra mim, ela falou assim, olha, eu tenho uma organização, a gente tem uma organização pequena que surgiu agora, e a gente vai fazer um campeonato de Valorant feminino em setembro. Isso era julho, mais ou menos. Uhum. E aí, você quer entrar como caster da nossa organização, você faz esse campeonato em setembro, e até lá você vai treinando com as nossas screens, né? Screens são jogos de treino que normalmente tem, onde os times se enfrentam tipo num amistoso, e depois eles vão fazer estudos técnicos sobre tudo que eles fizeram, as decisões que eles tomaram ali, né? Eu falei assim, olha, eu nunca fiz, mas eu posso tentar. Ela, não, estamos em julho, você vai treinar até setembro com essas nossas screens, e eu falei, eu vou treinando e vamos ver o que vai dar. E até o momento você nunca tinha feito nada de narração, foi na coragem mesmo. Eu fazia só esses foguetalistas que eu ia analisando e conversando com o pessoal, mas nada de narração. E aí ela falou assim, entra então, porque a gente já tem narradora. Quem vai narrar é a Fernanda Piva, que é a comentarista que foi com a Babi Micheleto para Dubai fazer a transmissão do CS feminino, do Mundial Feminino de CS, né? Eita. Que em 2019 a gente teve o Girl Gaming, que a gente teve também esse ano, só que esse ano e ano passado foi online, que é o maior campeonato feminino que a gente tem. E em 2019 eles tiveram o Mundial Feminino de CS e de League of Legends foram em Dubai, né? E a Babi e a Nanda Piva foram para lá para fazer o de CS. Inclusive, o time feminino que representou a gente lá em Dubai foi um time que tinha a Jessie e a Jimmy, que foram do Ult agora, né? Uhum. Elas ficaram em terceiro lugar no Mundial Feminino, inclusive. E um resultado que a gente nunca teve no misto, né? Então, Pois Então, tipo... E aí a Nanda tava nesse elenco, mas eu não conhecia o trabalho, porque eu não acompanhava nada de CS. Imagina, acompanhava o CBLOL, sabia quem eram os casters do CBLOL, nem imaginava que existia um outro cenário de casters, assim. Tipo. Mas você se levou de boa, porque já te colocaram ao lado de galera... Eu não sabia quem ela era, eu fui saber depois. Não sabia quem ela era. Ela só falou pra mim assim, tipo, a Nanda Piva já vai estar nesse elenco de como caster, narradora. Falei, então tá bom. Só que aí eu ia entrar nessa organização, eu entrei nessa organização. Então, quando você entra numa organização, você tem que mudar, você tem que ter a identidade visual nas suas redes sociais dessa organização. Então, por exemplo, eu já coloquei no meu Twitter a capa, né, que eu era da organização, e depois, e aí eu coloquei na minha bio do Twitter, caster de League of Legends e Valorant para a organização. E aí, isso em julho, né? Logo depois, assim, que eu fiz isso, não sei, assim, te dizer o tempo exato, mas foi muito rápido. Assim que veio esse anúncio, que veio essa mudança, e depois desse campeonato da Gamers Club, começou a pipocar campeonato de Valorant. Tipo, muitos campeonatos de Valorant começaram a surgir. E aí, um amigo meu, que é lá da Wakanda Streamers, ele trabalhava numa empresa que organizava campeonatos de FIFA e Clash Royale, eu acho, não me lembro, acho que era isso. Ele era da Wakanda Streamers, porque era ele mais um moço da Wakanda Streamers que trabalhava nessa empresa. E a empresa deles pediu para que eles fizessem um campeonato de Valorant, para testar se o sistema deles iria funcionar no Valorant também. Uhum. E aí eles me chamaram, eles falaram assim, olha, a gente vai fazer esse campeonato, que é para testar o nosso sistema, ele é um campeonato bem for fun. A gente vai selecionar streamers da Wakanda para serem os capitães de times, né? Montarem times. Eles vão ganhar RP, eu acho que no final. A gente já tem uma caster, que é a Ana Lume, que é comentarista, ela tinha feito na época a Pride Cup, né? Que é a Copa LGBT de CS e tal, da Gamers Club. Só que a gente precisa de mais uma pessoa para ajudar ela, porque ela não narra, né? Falei assim, tá, mas eu também não narro. Aí ele, mas você não... Eu falei, mas assim, posso você tinha colocado lá na bio, que era caster, né? Mas não falava o que eu fazia. Que era nada. Mas eu posso fazer, né? Se a Ana Lume me auxiliar, porque eu nunca fiz nada, eu posso fazer. Inclusive foi quando eu conheci a Ana Lume, que é uma grande amiga minha hoje em dia. E aí
Aí a gente sentou, todo mundo, fez uma call, começamos a preparar as coisas, porque a transmissão ia ser no meu canal da Twitch também. E aí a Ana me ajudou, assim, muito. E na hora que eu fui narrar, o que eu pensei? Falei assim, cara, eu vou copiar o que eu conheço, que era Chaep e Gruntar. Né? Era um campeonato de Valorant, vou dar uma copiada nisso mais ou menos que eu sei. E fui, e fiz. Né? Nesse campeonato, inclusive, uma curiosidade é que eu narrei um jogo da Lágolas. A Lágolas estava de capitã de time. Que legal. E eu narrei um game dela. E aí, tipo, fui, fiz. A Ana me elogiou muito no final. Ela falou assim, cara, nem parece que foi a sua primeira transmissão. Parece que você sabia muito o que você estava fazendo. Então eu fiz. E aí, isso foi dia 15 de agosto. E aí, no dia 22, no dia 22 de agosto, eu já fiz o meu segundo campeonato. Foi meu primeiro de League of Legends. Foi pelo projeto do Sakuras Esports, que era o Sakuras Matsuri, que foi um campeonato de Blitz do Nexus, que é um modo específico de League of Legends. Um campeonato bem for fun também, só para movimentar um pouco as meninas do LoL, que a gente já estava sem campeonato há algum tempo. Me chamaram porque elas montaram um elenco com, acho que, uma narradora e 2 comentaristas do Sakuras. E aí abriram espaço para uma pessoa de fora, que fui eu. E fui, né? Porque eu queria ter essa experiência no League of Legends também, porque o que eu narrava era o que eu imitava. Eu literalmente imitava o Chaep e o Gruntar. Então, tipo, eu quis ter essa experiência no LoL. Fiz esse campeonato, ele foi o primeiro campeonato que eu tive uma certa visibilidade, assim, porque ele foi um campeonato que teve apoio da Riot. Então, o campeonato saiu no cliente do LoL. O Takeshi, eu acho, gankou esse campeonato. Então, a gente pegou 1000 viewers, assim, em um dado momento. E foi quando eu conheci a Lágolas. Foi nesse campeonato. Eu fiz um jogo com ela e eu virei assim pra ela como se eu tivesse muita experiência de um campeonato de Valorant. E falei assim, olha, você já fez campeonato na sua vida? E ela, não, nunca fiz. Eu falei assim, eu já fiz. Fez, velho. Então, assim, eu vou... toda vez que for pra você falar, eu vou te chamar. E ela pegou muita confiança nisso. Então, a gente conseguiu, pelo menos as nossas conversas, assim, elas foram muito equilibradas. A gente não se atropelou. A gente soube fazer essa parte funcionar muito bem no nosso primeiro campeonato. E depois disso, todos os campeonatos que me chamavam, porque daí começaram a me chamar para bastante campeonatos, eu chamava ela. Ou pelo menos eu indicava ela. E ela me indicava ou ela me chamava. Então, aí a gente realmente começou, tipo, era uma coisa assim, num nível em que a gente chegava, às vezes, pra reunião do campeonato e ela tava lá. E eu falava, nossa, você tá aqui? Ela, eu tô aqui, não sabia que você ia vir. Eu falei, pois é. E aí a gente começou, tipo, a fazer muitos campeonatos realmente juntas, assim, porque a gente se puxava muito pra trabalhar junto. Porque deu certo, né? E a gente conseguia ter uma qualidade de trabalho bem legal. Companhia boa, né? Aí a gente fez o Sakuras Matsuri, daí a gente começou a fazer muito campeonato no cenário universitário, muito, muito, muito. O cenário universitário é um espaço muito legal para você aprender, para você se desenvolver, e a gente fez, assim, muitos campeonatos no cenário universitário e também no cenário feminino, né? Principalmente... A experiência do feminino, ela foi muito interessante, porque campeonatos universitários nessa época de pandemia, todos aqueles jogos universitários que a gente está acostumado a ver, eles passaram para o online. Então, existiam os times mistos e existiam os times femininos, porque também tem times femininos no cenário universitário. Muito mais do que fora dele, inclusive. E a gente fazia muito. E aí, às vezes, a gente narrava alguns times do feminino no universitário que iam para campeonatos grandes femininos depois. E aí a gente já sabia quem eram aquelas meninas. E a gente foi se adaptando a fazer. Fomos fazendo. Depois, um outro grande momento foi o Ravenão, que é o campeonato que a Ravena Dutra faz. E a segunda edição, que também teve um impulso da Riot, também a gente foi gankado por uma galera legal. A gente teve uma visibilidade e foi nesse campeonato, a gente foi descobrir isso depois, né? Mas que a gente realmente teve uma grande visibilidade, assim. Foi quando pessoas da Riot viram a gente, foi quando o pessoal de grandes campeonatos, porque o Ravenão a gente já trabalhou, não, esse não, mas foi quando a gente foi vista pela Gamers Club. Então, assim, foi
a grande chavinha foi o Ravenão, assim, que aí a gente ganhou uma visibilidade bem bacana. Eu continuava trabalhando no Valorant, a Legolas ainda não, mas eu tava fazendo muitos campeonatos de Valorant também. Fiz o Valorant Cup, que foi um dos primeiros grandes campeonatos que a gente teve. Inclusive, esse ano eles anunciaram que ia acabar, porque não conseguiram patrocinador. Mas na época, tipo, eu narrei times tipo a Vivo Cage, Stars Horizon, tudo nesse campeonato. Foi uma experiência bem legal. E, enfim, fomos fazendo. Aí a gente fez até o campeonato de Valorant Internacional, que tinham transmissões em português e inglês, além do espanhol, né, que é o deles. Então a gente transmitiu, que era o Game Gune, a gente transmitiu aqui no Brasil. E começamos a fazer várias coisas. Fomos fazendo o que chamavam a gente ia. Isso foi 2020, agosto e dezembro de 2020. Quando chegou no final do ano de 2020, eu tive uma conversa com eu tava já terminamos o ano, eu tinha conseguido fazer uma grana muito bacana com esse trabalho de caster. Eu tava trabalhando, eu tinha conseguido alguns freelas na edição de vídeo já, então já tava voltando a trabalhar com edição de vídeo. E no final do ano, meio que assim, colocando no papel o dinheiro que eu tinha ganhado nesse período de 5, 6 meses, era muito mais dinheiro do que o trabalho de edição, né? E aí eu falei pro meu pai, eu cheguei pros meus pais e eu falei, olha, tá acontecendo isso, tô gostando muito de fazer, e eu tô tirando uma grana muito legal. Então eu acho que eu posso insistir nisso, porque uma hora vai virar, uma hora vai dar certo, e se eu não terminar 2021 na Riot, eu termino 2022 lá dentro. E se chegar 2022 eu não conseguir uma vaga na Riot, e eu não conseguir nada com esse trampo, eu vou fazer outras coisas. Mas Dou um jeito. a sua família te apoiou, assim, desde quando você começou lá no comecinho, fazer stream e tal, ou eles ainda tinham aquela visão um pouco atrasada? Na verdade, quando eu comecei a fazer stream, eles não eram... Meus pais, eles sempre me apoiaram em tudo, assim. Tipo, nunca teve algo que eles me negaram, saca? Todas as maluquices que eu quis fazer, eles falaram, vai, faz. Mas quando eu comecei a fazer stream, ela não tinha um foco como ser minha renda principal, né? Porque eu ainda estava editando vídeos. Era só um caminho para que eu conseguisse mais trabalhos na edição de vídeo. E aí depois, quando eu perdi veio a pandemia, eu fiquei desempregada e eu ganhei uma grana com a Twitch, dá aquela mudada, tipo, legal, né? Tipo, pagamento vem de 2 em 2 meses, mas vem alguma coisa. E eu acho que também rolava meio que uma tranquilidade de eu estar na pandemia fazendo algo. Eu acho que o problema era se eu ficasse na pandemia completamente parada. Até por questões de saúde, assim mesmo, né? Então, tipo, eu tava fazendo alguma coisa, tava me movimentando. Quando eu comecei a fazer, quando eu fui chamada por essa organização antes de eu fazer os campeonatos, eu fui contar pra eles. Eu falei assim, olha, tava fazendo o Foguetalista, X campeonato, e vieram me chamar para entrar numa organização para ser caster dessa organização e em setembro fazer um campeonato para eles. E aí minha mãe virou para mim e ela me perguntou, ela falou assim, mas você vai fazer isso agora? Eu falei, como assim? Ela falou assim, não, é isso que você vai fazer agora? Eu falei assim, não sei. Sinceramente, não sei. Eu vou tentar, eu vou ver no que dá, vou estudar muito para eu conseguir fazer um trabalho bem legal em setembro. E é isso. Não sei, vamos ver, né? Então, assim, nunca teve nenhum impedimento, assim, sabe? E aí, quando eu tive essa conversa com ele, de tipo, olha, vou tentar, vou insistir até o final de 2022. Se 2023 eu não começar na Riot e nada tiver dado certo, eu volto a editar vídeo, né? Mas, tipo, eu tava editando vídeo da Selinete nessa época, que é player da B4 de Valorant. E aí eu falei, vou ficar só com a Celine, não vou pegar mais nenhum cliente para eu conseguir dar conta de fazer esses trampos de narração e fazer minhas lives e tudo mais. Isso foi em dezembro. Aí, depois que eu tive essa conversa com meu pai, a Gamers Club fez uma oferta pra gente, pra mim e pra Legolas, de nós sermos casters fixas deles. Então aí a gente já iria receber um contrato em que a gente já iria ser paga mensalmente. Então já foi uma grande mudança, assim, né? Tipo, a gente
eu tive essa conversa com meu pai e, de repente, uma grande empresa, porque a Gamers Club é uma das maiores empresas de games que a gente tem, assim. vira pra gente e faz essa proposta de receber um pagamento, pelo menos, assim, mensal em relação, tipo assim, não era mensal, mas todos os campeonatos que tivessem, seríamos nós duas, era um elenco fixo de casters e a gente iria receber X pagamento por aqueles campeonatos. Então, assim, já era uma certeza. E era uma visibilidade muito boa, né? A gente tá ali. Isso foi em dezembro, finalzinho de dezembro, assim. Então eu já virei pro meu pai, né? Falei, ó, acabei de falar pra você, a gente acabou de ter essa conversa, ainda não é a Riot, mas é um caminho possível pra lá e é um salário. É basicamente um salário, né? Bem maior do que eu recebia com edição de vídeo. E legal, comemoramos tal. Janeiro, umas 2 semanas depois dessa conversa com a Gamers Club, a gente recebeu o convite pela Riot. Então, tipo assim, foi tudo num tempo muito curto, sabe? Acho que a Riot veio falar com a gente entre as semanas do dia 5 e 10 de janeiro, assim. E aí eles vieram, foi um contato pelo Twitter, assim, tipo, né, eu sou o fulano, trabalho na Riot, e a gente tá interessado no seu trabalho como caster, como narradora. E você tem alguém pra indicar pra gente, além de você? Lágolas de primeiro, né? Falei. Eu indiquei a Lágolas, a Steph e a Saek nessa época. E, inclusive, as duas estão fazendo muitos projetos de Valorant com a Riot também agora. E aí fizemos várias reuniões, me chamaram, deu certo pra Lágolas também, e aí entramos na Riot aí com menos de 6 meses de experiência. Não tínhamos, assim, grandes campeonatos. E isso foi comecinho de janeiro, a gente estreou dia 19, eu acho, ou 20. Tipo, eles falaram com a gente entre o dia 5 e 10. Gravamos, o nosso anúncio saiu dia 13. E foi isso mesmo. Mas acho que dia 19 e 20 a gente estreou. E eu lembro, inclusive, que eu tava com uma viagem marcada em janeiro desse ano com os meus pais. A gente ia passar o aniversário da minha mãe, que tava começando a flexibilizar um pouco a pandemia em janeiro. E aí a gente tinha agendado, reservado um apartamento em Florianópolis, que a minha mãe queria passar o aniversário dela lá. E aí, tipo, eu tive que cancelar e era muito engraçado, porque eu não podia contar, né? Porque teve todo esse... Até saiu o meu anúncio, a gente teve que manter tudo no sigilo. Caramba, até com a família você não podia contar nem... Cara, assim, até onde deu, eu segurei. Né? Porque eu sabia que os meus pais iam querer contar pra muitas pessoas. Né? Claro, né? O meu medo era eles contarem pra alguém e isso ir parar numa rede social, entendeu? Esse era o meu medo, tipo... sei lá, começar a contar... É porque, tipo, a minha família é muito grande, então eu tinha esse medo deles começarem a contar e aí alguém fazer um post, tipo, nossa, muito orgulho da minha prima, que não sei o quê. E qual desculpa que você deu? Então, eu fui tocando as reuniões com eles, né? Porque foram várias reuniões, porque eu não era um nome muito conhecido, então as pessoas tinham que me conhecer. E nesse período foi muito engraçado, porque rolou um vazamento no Mais Esportes da contratação da Raven e do Colossus. Vazou isso. E, tipo, eu entrei em pânico. Falei, meu Deus, né? Porque só eu... porque só eu e a Lágolas a gente sabia, a gente tava conversando porque a gente tava se ajudando, né? E a gente, tipo, em pânico, assim, porque era um misto de pânico com uma ansiedade extrema, porque a gente tava super ansiosas, porque a gente não tinha uma resposta concreta. E a gente não podia contar pra ninguém. E eu simplesmente sumi das lives, minhas lives parou de ter live, do nada, porque, tipo, eu tava correndo atrás dessas coisas, porque tinha várias coisas que tinha que correr atrás. E a Lágolas continuou fazendo live, só que quando vazou o negócio da Raven e do Colossus, eu não sei, assim, o que rolou, mas várias pessoas começaram a questionar a gente em rede social. Tipo, vocês vão pra Riot. Vocês vão pra Riot. Tipo, ainda mais com você sumindo das lives. Eu lembro que eu fazia post, tipo, gente, essa semana não vai ter live porque eu tô tendo que resolver umas coisas e tal. E aí, você vai pra Riot. E eu, tipo, cara, como assim? Como que... Sabe?
Da Sabe? onde você tá tirando essa informação? Então, tipo, até onde eu pude manter as coisas ali, eu fui mantendo. Aí depois tiveram coisas contratuais que eu precisei pedir ajuda pro meu pai. E aí eu falei, olha, eu liguei pra eles, né? Falei, ó, fiz uma ligação de vídeo, inclusive. E aí eu falei, olha, recebi esse convite, tá? Tô nas fases finais. Então eu preciso da sua ajuda, porque vai começar a chegar essas partes contratuais e tal. E eu não vou poder viajar, né? Aí a gente iria viajar com a minha prima, com o marido dela, e eu precisava contar pra ela que eu não ia viajar mais. E, E aí? e aí eu falei assim, olha, Fran, aconteceu um negócio que eu não vou poder viajar. Só que, tipo, e aí nisso, os meus pais iam vir. Eles iam viajar, tipo assim, o CBLOL ia estrear no final de semana, então eles vieram 2 dias antes, que era antes da viagem deles, que a viagem deles era certinha no período do CBLOL. Uhum. E no CBLOL a gente ia ter que fazer treinos, eu ia Lagos e tudo mais, então, tipo, não teria como mesmo ir. Então eles vieram antes, acho que um final de semana antes, porque eles iriam viajar durante a semana, eles vieram antes só pra almoçar comigo e ir embora. E aí eu falei, vem, falei pra minha prima, vem, que ela é minha prima, mas a gente foi criada como irmã, assim. Então eu falei, Fran, vem, os meus pais. Falei isso pra, tipo assim, meus pais iam sair de casa sábado, 4 da manhã, eu falei isso pra ela sexta, 10 da noite. Falei, manda uma mensagem pros meus pais, fica pronta, a hora que eles acordarem, eles veem a sua mensagem, passam te pegar, você vem e aí eu te conto, né? Uhum. E aí, mas assim, toda uma situação de drama, daí ela veio, a gente almoçou, aí eu contei, comemoramos e tal. E então, assim, foi tudo muito rápido, muito, muito rápido mesmo. Então, tipo, quando chegou, assim, o primeiro dia foi horrível, porque a gente tinha tido muito pouco tempo de preparo, a gente não tinha auxílio de fonoaudiólogo, né? Então, tipo assim, a minha primeira transmissão no CBLOL Academy foi horrorosa, acho que foi a minha pior transmissão. Mas É também nem normal, tinha né? como ser boa, porque era um monte de equipamento, era um esquema que eu nunca tinha feito na minha vida. Por exemplo, eu e a Lágolas, a gente nunca tinha narrado com outra pessoa. Era só eu e ela, eu e ela, eu e ela, Uhum. eu e ela. Então, assim, a gente tinha que aprender muita coisa, né? Que a gente nem aprendeu ainda. Até hoje a gente não aprendeu ainda. Então, assim, mas foi um processo muito interessante, assim, e muito rápido, né? De chegada até a Riot, assim. Eu vi foi um programinha que era tipo uma pergunta e resposta rápidas. Eu não me recordo aqui o canal que você participou, que Acho que você... era do Good Game, o Speedrun, Isso, será? speedrun. É, Que ele pergunta a um caster e você fala o gruntar. Aí, de repente, com certeza essa tua admiração vem de antes, de repente você tá lá com ele. sim. É, Como é que foi a primeira vez que você com o gruntar? Que eu também, assim como você, eu acompanho o LoL desde a sexta temporada. A minha blusa aqui é do LoL. nossa, caramba. Eu tenho Caramba, da hora. tenho 37 anos, tenho 2 casamentos, 2 filhos e jogo LoL até hoje. Uhum, Muito, inclusive. Muito de quantidade. Sou ruim pra caramba, tá? Gold sofrido, triste. Mas assim, aquela equipe que era do Circuitão era a que eu adorava. Era o sim. Gruntar, o Colossimos, a Camilota, que fazia umas graças. E era um negócio que era perto de onde eu trabalhava, era na Nina Sim, Barra. sim, sim, Era até uma estrutura bem pequena, bem sim. comparado com o que é hoje, nada, né? E eu fico imaginando você gostava do É, Gruntar, do Colossimos, e daqui a pouco você tá trabalhando com os caras, cara. cara, Deve ser muito maneiro. inclusive, esse primeiro campeonato que eu fiz de LoL, o Sakuras Matsuri, eu lembro que quando ele acabou, eu peguei um clipe, que era meu primeiro campeonato de LoL, né? Meu primeiro, assim. Uhum. Até eu tinha feito de Valorant. Meu primeiro mesmo na vida foi de Valorant, depois veio esse. E aí, o Blitz do Nexus, ele é um mapa bem pequeno e ele tem um arauto só. Não tem mais nada, ele tem um único arauto. E aí, no jogo que eu tava fazendo, pegaram esse arauto e o arauto cabeceou a Sei. torre. E a hora que o arauto cabeceou a torre, eu fiz um pay. E eu clipei isso pra eu postar no meu Twitter. Ele foi meu fixado durante muito tempo, inclusive. E eu marquei o Gruntar. Eu falei assim, meu primeiro campeonato de League of Legends, estou começando minha carreira como caster aqui. E deixo aqui, eu nem lembro, mas era uma parada assim, tipo, deixo o Uhum. pay aqui pra homenagear o cara que, enfim, que
que é meu guia, que eu me inspiro muito, que é o Gruntari, e ele me respondeu nesse tweet. Eu contei essa história pra ele esses tempos atrás, inclusive. Tipo, eu não falei presencialmente, mas eu falei no Twitter e ele viu. E aí ele me respondeu, falando, é isso aí, foco, força, vai pra frente, que é tudo nosso, não sei o quê. E eu fiquei muito feliz com isso. Eu falei assim, caramba, tipo, gente, pelo amor de Deus, a Lágolas resgatou esse vídeo esses tempos atrás e eu quis matar ela. Nossa amizade quase acabou, porque esse vídeo é horroroso. Eu tô narrando na sei lá, tipo, comunicação de golfinho, assim, do tanto que eu grito. Mas tudo bem. E aí, o Gruntar, ele entrou no segundo split, né, do Academy. Tipo, o primeiro split desse ano foi o V7, e aí que também eu era muito fã. E aí depois, porque o último circuitão que a gente teve foi com o Dudu e com o V7, né? V7. E aí o segundo split foi com o Gruntar. E, cara, era muito engraçado, porque, assim, no primeiro split, esses momentos... É lógico que quando você tem uma admiração, você se vê trabalhando com os caras, é outra parada. Mas, tipo, o primeiro split, por exemplo, pra mim foi um choque, porque a gente começou... As nossas duas primeiras transmissões foi Skit e GSTV. Porque a gente precisa... Como eram nossas primeiras transmissões, eles deixaram a gente com uma galera 2 dinossauros pra acompanhar porque você. Porque se a gente errasse, eles seguravam, né? Então, não teria problema nenhum. E aí, cara, e foi assim, a gente tava muito nervosa nessa primeira estreia, eu ia lá, porque quando a gente foi fazer esse treino do CBLOL, né, que eu comentei, que durante os dias de estreia do CBLOL a gente tirou pra treinar, foi horrível. O primeiro dia, assim, do nosso... Gente, é uma coisa inexplicável. O nosso primeiro dia, a gente... Então, foi um sábado, aí a gente falou, o nosso manager tinha pedido pra gente fazer uma gravação pra que ele avaliasse e ele falasse o que precisaria mudar rapidamente pra terça, né? Isso era um sábado. E aí, a gente sentou como a gente já tinha feito várias outras vezes, porque eu e a Lágula já treinávamos. Então, a gente já treinava vendo vídeos de CBLOL, nada demais. Sentamos no Discord, abrimos o Discord, transmitimos a tela, papapá, conversando, não sei o quê. Começou o jogo. Tá. Fui narrando de uma forma horrorosa. Passei pra Láglas, porque eu já tava muito mal, porque eu não tava conseguindo fazer. Passei pra ela. Ela comentou de uma forma horrorosa. E aí, assim, na nossa terceira entrada, teve uma luta, eu acho, a gente foi entrar de novo. Depois eu falei assim, para. Falei, para, eu não consigo, para. Aí a gente parou a gravação. Eu falei assim, o que tá acontecendo? Aí ela, eu não sei. Eu falei assim, mas você tá sentindo, né? Ela falou assim, tô. Eu falei assim, tá, eu não sei narrar mais. E ela falou, eu também não sei comentar mais. Não, completamente. Nervosismo, né? Até comentei ontem no Twitter que dos cortes do podcast da Good Game, que tem um corte lá que o nome é A Gente Teve Burro, porque, foi exatamente essa situação, a gente não sabia mais fazer. E isso é engraçado agora, mas na hora deu um pânico, porque a gente falou assim, cara, hoje é sábado, a gente não tá conseguindo fazer um negócio que a gente faz todos os dias. Como que a gente vai fazer terça com um skit? Não vai fazer, né? Aí eu falei, cara, vamos tentar o próximo jogo. Aí assistimos o primeiro jogo todo, fomos conversando e tal. Chegou o segundo. Não foi. Não rolou. Aí eu falei assim, quer saber? Deixa quieto. Vamos pra outra sala, que nossas amigas estavam... A Rafaela, a Nelly Park, estavam numa outra sala assistindo. Elas estavam assistindo o CBLOL juntas. E aí a gente foi pra lá. Com elas. E aí a gente começou a assistir o CBLOL com elas. Só fomos assistindo. E aí ficamos dando risada, porque daí tava todo mundo assistindo junto. A gente contou, a gente falou assim, cara, vamos fazer agora, foi horrível, já assim, quase chorando, em pânico. E elas começaram a conversar, tipo, relaxa, não esquenta, assiste o CBLOL aqui com a gente, vamos assistir junto e tal. E fomos assistindo. Aí o último jogo, né, são 5 por dia, então 2 a gente fracassou, 2 a gente ficou assistindo com as meninas. O último, eu falei assim, gente, se muta, por favor, a Raul e a Nene, e vamos tentar fazer lá.
vamos tentar fazer esse último, agora que a gente, né, comeu, que a gente tá mais leve, vamos tentar fazer. Aí foi. O último, com as meninas lá, com a gente, elas estavam mutadas, aí foi. Aí, tipo, a gente respirou e foi. E falei, tá bom, então a gente sabe fazer, né? Então tá, então a gente não desaprendeu, a gente sabe fazer. Aí no domingo a gente foi fazendo intercalado. Então um a gente gravava, o outro a gente assistia com elas. Depois a gente gravava, depois ia assistir com elas. E aí a gente conseguiu dar uma aliviada, sabe? Mas assim, foi muito difícil esse processo. E depois, quando a gente tava com os meninos. E uma das coisas que ficava na nossa cabeça era exatamente isso. Tipo, meu Deus, a gente tá fazendo em duas, mas vai ter uma terceira pessoa. Como é que a gente vai fazer? E foi assim. Eu tava conversando até recentemente com. Não lembro com quem que eu tava conversando sobre isso, mas eu falei assim, cara, eu acho que eles não poderiam ter colocado a gente em melhores mãos do que o Skit e o GSTV, porque assim. Principalmente o Skit, ele tem mesmo essa coisa de ser uma estante. Se der errado, você se apoia que ele vai te empurrar, sabe? E foi muito bom, porque isso deu uma segurança pra gente absurda. Começar com eles. Porque daí depois, quando eles se ausentaram, a gente já tava muito mais tranquilo, né? E também quem veio depois pra auxiliar a gente foi o Dudu. Então, tipo, foi bem mais tranquilo, assim, fazer, depois de ter tido esse apoio com eles. E o Dudu também é maravilhoso, então me ajudou muito, assim, ajudou demais a gente conversava muito, ele dava muitos feedbacks, só que sempre era um mini pânico, assim, né, tipo, conversar com uma galera, por exemplo, o Dudu é um cara que até hoje eu falei já isso pra ele várias vezes, eu sou muito fã dele, e quando eu fui fazer, eu conhecia ele já há algum tempo, de outros. Ele já fazia. Antes, acho que ele do CBLOL, ele já tinha o programa dele, então eu já acompanhava ele há algum tempo. E aí, tipo, quando a gente foi trabalhar junto, foi incrível. A Ravena também, eu falo isso pra ela até hoje, tipo, ela foi a primeira pessoa, assim, que eu admirava, que eu tive um contato por conta do Ravenão, né? Porque depois que a gente terminou o Ravenão, eu e a Lagos, a gente foi pedir feedback pra ela. E ela fez um post no Twitter elogiando a gente por ter ido pedir feedback pra ela. E eu falei assim, nossa, mas caraca, como assim? As pessoas fazem trabalho com a Ravena e não pedem feedback pra Ravena? Isso não faz sentido pra mim, sabe? E aí, ela falou assim, toda vez que vocês tiverem dúvidas, vocês podem vir falar comigo. Então a Ravena foi uma pessoa que eu tive um contato, assim, pra mim, uma dos meus grandes ícones, que eu tive um contato muito próximo e que eu conversava com ela direto. Tudo que eu tinha dúvida, eu ia falar com a Ravena. A Ravena, ela foi e eu falo isso pra ela foi uma grande responsável por eu ter coragem de dar a minha cara a tapa e ir atrás de trampo, assim, sabe? Tipo, Campeonato X publicou que tu era podcast, eu tava lá. Pedia para as pessoas me indicarem. E ela foi muito responsável pela minha visibilidade, porque ela me falou que era pra eu fazer, ela me ensinou muita coisa. Então, assim. E aí, quando o Gruntar veio no segundo split, eu já tava um pouco mais calma, e que bom, né? Porque se ele tivesse no primeiro, teria sido bem difícil, mas foi uma experiência muito legal, assim, porque a gente conversava nos backstages e era muito doido. Você hoje, você já tem noção, assim como a Camilota foi uma referência para você lá no comecinho, que hoje você, a Lágolas, podem ser futuramente, ou até, às vezes até são nesse momento, referências para as meninas que estão começando agora, às vezes uma garota de 12, 13 anos, 14, 15 anos. Você sente esse peso ou você leva de boa? Cara, é um peso, é uma responsabilidade. A gente sente isso muito diretamente porque a gente. Eu e a Lagos, a gente tem uma maneira diferente de se comunicar com a nossa comunidade do que os casters que estão aí há algum tempo, né? A gente é muito ativo em rede social, a gente conversa muito com o pessoal de torcida, com outras streamers, porque nós somos streamers, né, também. Então a gente recebe essa troca, principalmente de mulheres, mulheres, no meu caso, a comunidade LGBT, de uma forma muito forte, assim. E, além de tudo, nós temos o Revela Casters, que é um projeto que a Legolas criou para auxiliar meninas novas a irem para o cenário de jogos, e eu entrei
como mentora, né? Hoje o projeto é nosso, basicamente. Então, tipo, nós duas trabalhamos juntas ali dentro. E a gente escuta muito isso. E sempre é um choque. Sempre é estranho, assim. Tipo, porque... Porque, sei lá, tipo, é muito novo, sabe? É muito novo. E eu, assim, todas as vezes que me perguntam isso em entrevistas e podcast, eu reforço. É uma baita responsabilidade você lidar com os sonhos de outras pessoas. Com certeza. Sabe? E, tipo, eu ainda acrescento o fato de que eu não tive um narrador de League of Legends ali, uma narradora de League of Legends, pra eu olhar e eu falar assim, tá bom, eu posso ser uma narradora de League of Legends, porque eu me questionava muito se eu teria que mudar, se eu teria que ir pro comentário, se eu teria que ser uma apresentadora, porque eu conhecia mulheres comentaristas, a Ravena, a Letícia Mota, eu conhecia mulheres apresentadoras, a Camilota, a Shox, que nosso ícone, a Frascurini na época também. Então, assim, eu tinha esses ícones e eu falava, cara, será que eu vou ter que mudar para eu conseguir o meu espaço? E ao mesmo tempo tinha o Valorant, que tinha a Babi Micheleto, já, que pra mim, enfim, depois que eu tive esse contato, que foi um pouquinho depois de eu já ter começado, quando eu conheci a Babi, pra mim ali tudo mudou. A Babi, e eu já falei isso pra ela várias vezes, de que ela pra mim foi o símbolo de que eu tinha que persistir no meu espaço. Ela tava no CS, e depois no Valorant, e depois no Free Fire, em tudo que essa mulher E faz, vai ela faz indo, muitas vai de indo. coisas, mas ela foi meio que me mostrou, e eu lembro que quando eu conheci a Babi, ela já tava há muito tempo no CS, e um pouquinho depois que a gente se conheceu, ela fez a transição, ela deixou de ser caster fixa, ela deixou de ser caster exclusiva da Gaules TV, pra ela começar a pegar outros projetos. E foi aí que eu vi ela mudando, foi aí que eu vi ela indo pro Valorant. Eu falei assim, cara, essa mulher conquistou o espaço dela no CS e tá indo conquistar o espaço dela no Valorant. E ela é incrível. Então a Babi, ela me deu esse empurrão de que, tipo, você pode tentar conquistar o seu espaço nesse game, e se não der certo, ou se você não quiser mais, você pode ir pra outro. Não tem problema. Porque eu me questionava muito no LoL. De tipo, será que eu vou ter que... Porque quem que narra? Que mulher que narra Não que tinha chegou lá em narradora, cima? né? Não tinha narradora. Não tinha. Assim, de destaque. De LoL, não. Que eu me Sabe? recordo, Não não. tinha uma mulher assim pra eu olhar e eu ver que ela deu certo. E eu ter a certeza de que eu ia dar também. E assim, Tanto que quando eu fui um pouquinho antes da Riot me chamar, eu tava pensando em migrar pro Valorant. Tipo, eu não ia mais fazer. Então hoje já é uma baita responsabilidade você ser um ícone no sonho de alguém. Tipo, alguém olhar pra você e falar assim, caramba, olha essa mulher no League of Legends, batendo de frente, sendo respeitada, conquistando a torcida, tendo um bom relacionamento com players. Que isso já é novo também pra todo mundo, tipo, não só pra mulher. verdade. Tipo, a comunicação que eu tenho com os meninos, com as meninas, né? Porque a gente também tem mulheres players no Academy, graças a Deus, eu espero que a gente tenha cada vez mais. Porque é mais. A comunidade que eu tenho com a torcida é uma conversa diferente do que o pessoal tem, eu sei disso. E é uma responsabilidade, porque para ela ser diferente é porque eu faço essa responsabilidade, essa conversa acontecer. E, além de tudo, sendo uma mulher, né, ainda uma outra parada. Então já é essa responsabilidade, eu tenho que ter uma forma de me postar para as meninas que estão me acompanhando. Por exemplo, uma coisa que eu não gosto, não é que eu não gosto, mas que eu evito, é das minhas redes sociais serem um espaço onde eu coloco muita... Eu assumo que eu não recebo muita toxicidade, porque eu sou muito casca grossa. Então, assim, mesmo os hates que eu recebo, eu não exponho. Que aí você não liga. E se você não liga pra troll, eles não tendem a continuar. Mas... E quando eu exponho alguma coisa que é muito específica, eu já exponho de uma maneira assim. Por exemplo, né, recentemente tinha uma conta no Twitter que tinha sido feita pra me atacar. Eu nem tinha acesso àquela conta, tipo, tá uma conta que tava parada lá, mas eu não queria saber. Eu só não queria alguém usando a minha imagem com o nome que era feito pra me xingar. Fiz o post e falei assim, galera, só denuncia. Sem textão, só denuncia e acabou. Porque eu sei que tem meninas que me... Tem não.
todas as meninas que me acompanham, elas sofrem hate, elas sofrem toxicidade. Para elas já é 1000 vezes mais difícil do que para qualquer outra pessoa. Então eu não quero ser só mais esse espaço, eu quero ser um espaço de refúgio. Eu quero ser um espaço que eu não tive. De eu olhar para alguém e eu falar assim, cara, vai dar certo, eu vou conseguir e eu vou ser bem recebida. Porque eu não tive isso, Ou que sabe? pelo menos, assim, a menina, hoje em dia, eu tenho uma filha de 13 anos, e acompanho de perto alguns dramas, ela não no mundo do esporte, mas no mundo real, sabe? É muito cruel para a mulher. Não sei se você percebeu também, se a galera tá percebendo, eu sou preto, então assim, eu já venho com uma história também de não ter referência. Eu fiquei muito feliz quando vi o Ken Harusami lá. Falei, porra, primeira vez, cara, primeira vez que eu vi um preto mesmo lá. Alágolas. Tá lá, a Lágola, essa mulher preta, tá lá. Entendeu? Até um dia, até mandei respondi uma postagem que ela postou uma foto, falei, é isso aí, adoro ver uma mulher preta elegante logo cedo. Porque, cara, eu não tive isso quando criança. Creio que a galera da minha geração, mulheres também, não tiveram referência nenhuma em alguns espaços que eles poderiam ocupar. Então, assim, que fosse pelo menos uma possibilidade. Assim, não, se eu quiser ser uma caster hoje, eu posso ser. Se eu quiser ser uma streamer, eu consigo ser. Se eu quiser ser uma jogadora de LoL, eu oro muito para Deus que tenha mais jogadoras de LoL. Pelo amor de Deus, eu sei que tem um preconceito ridículo até hoje dentro das organizações e no jogo como geral. E eu levantei essa bola porque, cara, indiretamente e diretamente você é uma referência, até para uma possibilidade. Às vezes a menina, ela tem, não é nem um sonho, mas, poxa, o que eu posso ser quando profissionalmente? Ela vai elencar ser caster, ser uma narradora, ser uma jogadora de esportes em geral. Sim. Eu acho isso importante pra caramba, cara. E é Pra uma responsabilidade, tipo, eu lá no Revela, a gente lida muito com isso, assim, diretamente, tipo, eu sempre tento trazer as meninas para as coisas, então, às vezes as pessoas vêm falar comigo, tipo, ai, pô, você pode fazer X campeonato? Eu falo, não consigo, mas, ó, eu tenho um projeto, assim, assim, assado, e a gente já sabe, assim, olha, essas meninas aqui, a gente pode indicar para um trabalho remunerado. Essas daqui, a gente precisa trabalhar um pouquinho melhor, né? E a gente consegue usar esse nosso espaço para que também seja por exemplo, uma coisa que eu faço muito na minha live é trabalhar com os in-houses. Então, a gente narra, por exemplo, o in-house Jinx, que é o in-house feminino de League of Legends. Então, ali, eu quero que as meninas, principalmente as meninas que estão aprendendo ainda, tenham mais... Porque quando você é caster e quando você vê uma caster ou um caster, o que seja, você sente essa responsabilidade de ser uma coisa em que você lida com o seu rosto, com a sua imagem, tananã. E eu quero que elas sintam que isso também pode ser leve. Porque essa é a minha forma de trabalhar. E eu trabalho de uma maneira divertida, eu trabalho de uma maneira leve. E elas precisam entender também que não é assim, que não é esse cenário pesado que a gente vê, que a gente pode fazer ser um cenário melhor. Nós mesmas, isso, sabe? eu tô do lado de cá, né? Do outro lado da telinha. E a gente percebe isso muito do trabalho de vocês no Academy, no circuitão. É Sim. uma coisa mais leve, mais suave. E eu O prefiro. Academy é meu bebê. Assim, Não tenho nem o que falar. Assim. eu sou muito fã do V7 pra caraca, assim. Esse mundo aí de narração e comentarista, eu adoro. É uma coisa que, se fosse possível, para mim não é mais possível. Já sou um tiozinho, mas é algo que eu brinco em casa, eu narro em casa, às vezes sozinho, para mim mesmo, entendeu? E fico rindo com um amigo meu e tal. E eu vi essa leveza no Academy, vejo essa leveza agora chegando na transmissão oficial. Acho que o choque de outras fontes estarem transmitindo entre outras aspas, referências, porque a gente, porque querendo ou não existia outra coisa, e agora existe um Academy, e um Academy que deu certo, então nada impede, e outra, existem coisas que acabam indo, por exemplo, quando o Netuno subiu do primeiro pro segundo split, não tem como você evitar de falar do Netuno e não falar do Academy. E tem coisas do Academy, por exemplo, que eles citam muito nas transmissões, e a comunidade cita muito. Então, não tem como se falar do Academy sem se falar de certas características do Academy. Então, você vai falar do Netuno do CBLOL, você tem que falar de algumas coisas que estavam presentes no CBLOL Academy, sabe? Tipo,
não tem como, por exemplo, você desapegar essa imagem. Então essas coisas acabam vindo. Eu só queria voltar um pouquinho antes de falar do Academy, porque eu vou me estender muito falando do Academy, sou apaixonada pelo Academy, mas sobre essa questão de ser essa referência para essas meninas, que não são só meninas de 13 anos, 16, 17, Mulheres, 18 né, que chegam também. pra gente. Porque, além de tudo, eu tenho 25 anos. 25 não, vou fazer 25, perdão, tô louca, já vou fazer 25 daqui 10 dias. Já tô me adiantando. Mas eu sou a mais nova dos casters da Riot. E a Legolas já é bem mais velha do que eu. E isso cria uma conversa com essas meninas que se inspiram na gente, que é muito bacana. Por exemplo, recentemente entrou uma mulher lá, a Manu, e ela estava super preocupada porque ela nunca tinha feito nada. Era o primeiro contato que ela ia ter, tanto que a primeira vez que ela comentou foi na minha live no Jinx Day, que a gente fez, narrando em House Jinx, e ela fez, e ela foi maravilhosamente bem. Falei, cara, é só você realmente consumir mais o jogo, porque ela tá aí também no jogo há 1 ano só, então já passei isso pra ela. E ela falou, nossa, eu tô muito preocupada, porque tem mulheres, porque, né, eu tenho tantos anos. Ela é um pouco mais velha do que eu. Não é tão velha, não. E aí a Legolas falou assim, cara, mas eu tenho tanto. Trabalhava eu trabalhava em... A Legolas trabalhava como advogada em coisas como funcionária pública. E ela simplesmente mudou a vida dela já depois de estar há anos estabilizada numa forma de vida. Então não é impossível, sabe? E eu acho que as pessoas... E é lógico que você olhar um cenário que tem toda uma questão que é colocada em cima, porque jogos de computadores, eles não são acessíveis como um mobile, por exemplo, como um celular. Verdade. Porque tem o custo do computador, tem o custo do equipamento, tem o custo de você... Tudo é em São Paulo, então se você é chamado para um presencial, você tem que se deslocar, e às vezes não é todo mundo que mora em São Paulo. Então, cai esse luxo, esse endeusamento desse cenário, sendo que não é assim, sabe? Tipo, não é assim, é um trabalho, como qualquer outro trabalho, e que se você decide ser caster com 40, 50 anos, você pode ser. Então Você você é um quer caster ser? vovô. Você é um Você caster quer ser? vovô. Não tem problema, sabe? E a gente tenta muito trazer isso, porque, de novo, é uma cobrança muito, muito forte que existe. Já é difícil você ser mulher, ainda você mudar a sua vida do dia para noite, no cenário de jogos, que a sociedade já coloca o cenário de jogos como uma coisa infantilizada, né? Então, assim, E não é, tipo, muito pelo contrário, é uma coisa que gera muito dinheiro, que gera muita grana. Eu tenho uma condição de vida hoje em dia que meu pai, na minha idade, não teve, nunca, assim. Tipo, ele foi ter. Ele ainda rala pra ter o que eu tenho agora, saca? Então, assim, é um espaço que tá crescendo, tá se desenvolvendo, tá sendo reconhecido, e que, tipo, é uma possibilidade, sim, de trabalho. Tem muitas meninas no Revela que às vezes não continuam como caster, mas se encontram em outros espaços do cenário de games, como social media, como managers de times, como, enfim, outras coisas que elas podem ser. E eu acho que quando você... Por isso que eu falo que é uma responsabilidade muito grande você ser essa referência, porque, claro, que eu tenho um peso muito maior porque eu sou a primeira narradora do CBLOL. Então, tipo, eu carrego esse peso de ser a primeira em muitas coisas e, tipo, tem meninas que vão... E é o que eu falo, tem coisas que eu não tive que eu posso ser para essas meninas agora e eu fico muito feliz em poder ser essas meninas, mas é uma responsabilidade muito grande. Só que, para além disso, é uma responsabilidade porque que é exatamente por isso que nós somos pessoas tão, entre aspas, acessíveis. Porque não existem outras pessoas que são acessíveis muitas vezes para essas meninas. É verdade. Sabe? E a gente precisa ser essas pessoas para que elas venham tirar dúvida, para que elas venham conversar, para que elas venham falar, olha, não quero ser caster, mas eu quero trabalhar como manager, para que elas façam as publicações dela como social media e a gente saiba que elas existam para que a gente possa indicar elas também para essas posições. E eu acho que esse ponto de você representar algo vai muito além do que só a sua caixinha, saca? Por isso que eu quis voltar para esse ponto, inclusive.
Tá, então, já que você ama tanto a Academy, eu vou tocar numa questão aqui que eu tenho uma opinião que muita gente discorda, mas eu acho que a galera discorda só pra ser hater mesmo. Esse foi o primeiro ano, né, que a gente teve das franquias, Sim. assim, desenvolvendo e tal. E pra mim, o Academy deu super certo, cara. Você falou do Netuno, Sim. tem acho que foi o Grevita, né, que foi pra Red, subiu também do nada. Acho que esses são Grefter os é nosso exemplos. maior orgulho, inclusive. Acho que o pessoal, eles querem focar que tenha uma gameplay ali de altíssimo nível já na Academy, e eu acho que não é essa a função, entendeu? Na real, não é que isso é uma opinião impopular sua, tá? Isso é uma... Eu posso dizer... Não é uma convicção, mas... o nosso cenário, ele vem do futebol, né? Uhum. Então, essa coisa da cobrança, essa coisa da galera que vai em diretoria e quebra tudo, que vai em estádio e quebra tudo, é uma coisa que acaba vindo também para outros esportes, né? Essa determinação ao cobrar, que não existe ao apoiar. Isso é um problema Exato. muito sério. E é claro que hoje em dia isso está mudando, porque eu falo muito sobre a galera que durante esse período, antes da gente chegar, ficou muito órfão, porque existia uma galera tóxica, existia a galera que só tava ali para assistir transmissão sem chat, e existia uma galera que queria torcer. Só que como eu vou torcer se ou eu tenho que vir para cá, que é eu ser tóxico, porque se eu torcer e na hora de cobrar eu não for tóxico, eu vou tomar toxicidade também, porque eu vou ficar bolado porque eu tô vendo meu time torcer. Ou eu vou vir pra cá onde eu quero torcer, mas eu não posso falar nada porque não tem ninguém aqui que se posiciona, que não tem ninguém aqui que fala nada. Então existia um limbo de pessoas que só queriam estar ali pra consumir o League of Só, Legends né? delas. E que não tinha ninguém, não tinha um espaço para elas se encaixarem ali dentro. E hoje em dia eu vejo que o Alágolas, principalmente eu e a Alágolas, porque eu não posso falar muito pela Alágolas, mas falando por mim, assim, o pessoal todo do Academy conseguiu construir esse espaço um pouco mais leve nas suas redes sociais também, né? Então, por exemplo, uma coisa que marcou muito foi que durante o Mundial rolavam coisas assim, tipo, sei lá, situação de barril. Aí o Colossus tweetava assim em inglês, barrel situation, tipo, pra meio que traduzir os termos que a gente falava, como se fosse chegar pra galera gringa. E, tipo, era um espaço muito legal da comunidade estar ali interagindo com ele, né? E a gente conseguiu construir isso, que também afetou o pessoal do CBLOL, que também tá se abrindo mais pra tentar criar. Eu acho que o pessoal do CBLOL tem uma galera... É muito mais difícil pra eles, porque estão aí há 8 anos tomando hate pra caramba e ainda assim estão tomando esse hate, então eu sei que pra eles é mais difícil. Só que eu, agora assim, já jogando um pouco mais pra mim, eu fiz esse caminho que é muito mais difícil, que eu falo assim, que tipo, vem muito dessa minha postura de ser meio casca-grossa, de não... Por exemplo, a pessoa que me xingar, tá bom, ela vai ficar lá me xingando, que ela vai tomar um bloco, eu nunca mais vou ver a cara dela, e é isso aí. Mas, tipo, que foi de me infiltrar mesmo. Tipo, eu me joguei de cabeça no meio de torcidas, então eu sigo todas as páginas principais de torcida, eu converso com eles. Então, tipo, quando a Red tava no Mundial, eu fui na Red Animes pedir pra que eles fizessem um ícone pra mim do Jarvan de camiseta da Red. Eu vou mesmo, eu me afundo mesmo. Quando a PEN foi pro MSI, me afundei, botei ícone, botei hashtag, fiz TikTok, fiz tudo. Porque eu realmente me jogo, eu abraço essa comunidade, mesmo eu sabendo que ela, na maioria das vezes, não me abraça tanto, só que eu também sei que aquelas trocentas pessoas que ficam no chat da Twitch me hateando, muitas delas estão no meu Twitter me aplaudindo depois. Tá? Porque é muito fácil você se esconder na Twitch por um nickzinho, mas na rede social com a sua foto lá tu não consegue. Tá? Por mais que você coloque uma foto de anime, a gente sabe quem você é ali. Então, assim, e eu fui abrindo esse espaço em que eu não afastava essa galera, eu fui trazendo ela pra mim. E eu sou muito orgulhosa do que eu consegui construir hoje com esse pessoal, sabe? Da conversa que a gente tem, da troca que a gente tem. Uma coisa também que, tipo,
que aconteceu quando a gente veio. Então, eu acho que a gente consegue ter um diálogo melhor com o pessoal. Pelo menos eu, assim, falo que eu consigo ter esse diálogo e eu consigo ver que aos pouquinhos as pessoas começam a entender e a gente tem reforçado muito nas transmissões do Academy. Basicamente, todo jogo, um de nós fala. Relembrando que o Academy é uma liga de desenvolvimento. Pois As é, pessoas né, aqui cara? estão sendo desenvolvidas. Então, assim, e muitas coisas também durante esse ano foram acontecendo que foram trazendo essa postura, né? Quando, por exemplo, a gente já teve situação de alguns jogadores serem hateados por uma galera grande, e a organização desse jogador vir e falar: ei, o cara tá aprendendo, o cara tá se desenvolvendo. Só que é o que você falou, é o primeiro ano das franquias, é um processo novo, é um processo que talvez daqui uns 5 anos a gente veja ser aceito. Isso vai demorar, não é de agora. Se você for ver as ligas grandes aí que tem franquias, elas têm franquias há anos. Então, tipo, há muito tempo que LPL tem franquia há muito tempo, LCS que tem franquia também há algum tempo, mas que ainda assim está sendo compreendida. Mas, tipo, tudo está sendo aceito agora, mas isso demorou também um processo. É que a gente é muito imediatista aqui no nosso país, a gente quer muito que as coisas sejam resolvidas na hora. Porém, eu acho que a gente chegou num final de ano de Academy muito bom nesse ponto. Porque os números começaram a se provar. Então, por exemplo, a gente foi mais assistido do que ligas profissionais de outros países. Então, tipo, a gente começou a conseguir ter esse número. Uma coisa que o Academy fez e que jogou pro CBLOL depois foi essa conversa com a comunidade. Então, a gente trazer pessoas da comunidade para bater um papo com a gente. Isso foi muito importante. A gente começar a responder os tweets que apareciam na tela. Isso foi muito importante. Uma coisa que, tipo... eu vou me dar esse mérito, sim, que foi da relação que eu comecei a ter com os meninos, então, e com as meninas. Então, post, ai, gente, hoje, desculpa, eu não tive um dia muito bom. Eu ia lá e falava, cara, relaxa. É um dia. Você tem toda essa série ainda pra você jogar e pra você ir bem. E eu dou RT, e eu falo, ó, cara, pessoa muito boa, tá se desenvolvendo, tá aprendendo ainda, não sei o que lá. As premiações. Então, a gente ter pessoal do CBLOL Academy no Prêmio Esportes, a gente ter CBLOL, Prêmio CBLOL para jogadores do Academy, sabe? E além disso tudo, a gente foi chegando num final. E outra, a gente teve também, a gente fala do Netuno e do Grafter, que são os nossos grandes points, porque eles se mantiveram no CBLOL com pouquíssimo tempo o Netuno, cara, não sei nem falar. O cara com um split de carreira foi pro CBLOL e se manteve lá e tá fazendo parte de um Dream Team hoje, tipo, cara, isso é muito, assim, pra mim. Isso é uma parada absurda. Eu tenho muito orgulho do Netuno. O Grafter também é outro cara que se desenvolveu horrores e foi pra Mundial e é um dos nossos melhores jogadores hoje em dia. E além deles, a gente pode falar, a gente teve aí o pessoal que subiu pra Miners e chegou no final do split, a Miners fez um baita de um final do split, que tinha várias pessoas no Twitter falando, cara, eles mereciam demais essa playoff, porque tanto no CBLOL quanto no Academy, porque eles mexeram nas lines e mesmo assim as lines fizeram resultados muito bons. A gente teve o pessoal da INTZ também nesse segundo split, que os meninos subiram, o SKB e o Redentor, e ganharam, sendo que a INTZ estava vindo de uma maré de jogos perdidos e eles conseguiram ganhar, sabe? Fazendo bons jogos. Acho que, assim, quem estiver assistindo essa entrevista e me conhece sabe, eu sou muito suspeita de falar do Betão, mas ele é com certeza nosso tesouro do CBLOL Academy. Ele é um dos melhores top laners, eu acho, assim, que a gente tem atualmente. Aqui, Fogueta, porque a gente tá muito carente de top laner. E ele foi uma baita surpresa. Primeiro split do Academy, ele chegou pra jogar o primeiro split da vida dele. Ninguém sabia quem é esse garoto, ele chegou pra jogar de Lulu e ele ganhou. E ele foi trazendo picks completamente bizarros no primeiro e no segundo, se mostrando um cara ousado. Todo mundo no final desse segundo split pedindo pra que ele fosse pro CBLOL. Não sei dizer pra você se ele vai. Espero que ele vá. Se ele não for nesse primeiro split, eu chuto que no segundo ele vai estar lá. Então, assim, uma coisa muito interessante que aconteceu foi isso. A gente viu grandes nomes da comunidade falando, meu Deus,
anos, Betão tem que ir pro CBLOL, fulano tem que ir pro CBLOL, ciclano tem que ir pro CBLOL. Então, o Academy conquistou as pessoas que ele precisava conquistar. Essa é a real. E eu acho que isso foi muito importante pra gente. Num primeiro ano, a gente ter pessoas que já olham, pessoas grandes do cenário, que olham pro Academy e falam, cara, esse menino tem que subir, esse menino tem que ser contratado, esse menino tem que ganhar tal coisa. Tudo que se formou com a janela de transferência, que a gente foi ficando... eu acho que essa foi a primeira janela de transferência que a gente realmente ficou angustiado, porque a gente tem nomes novos e a gente quer saber para onde esses nomes novos vão, onde né? vai, tipo, né? Acabou de sair anúncio da NTZ do Kik, que foi mid laner da Fúria no primeiro split do CBLOL Academy. É um dos caras que, assim, eu até fiz uma comparação no final do split. Eu não lembro aonde, mas eu fiz uma comparação falando do Kik. No primeiro split a gente teve o Goku, que fez 18 jogos e trouxe 15 campeões diferentes. No segundo split a gente teve o Kik, estreante, novato, em 18 jogos, 16 campeões diferentes. Ele bateu o mesmo número que o Goku, cara. Que é um... Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom. E tá aí na NTZ, CBLOL. Então, assim, E além disso, a gente tá falando do CBLOL, mas se a gente for voltar pra Academy nessa janela de transferências, tem nomes novos que a gente fica ansioso pra conhecer. Eu quero saber quem são as pessoas novas que vão estar na Academy, porque eu quero conhecer esses meninos. Eu quero saber se eles vieram do in-house. Tipo, esse cara aqui eu conheço, porque esse cara aqui top tal do in-house pro. Muito bom mesmo, merecia uma chance. Então, assim, e eu acho que a graça do Academy é exatamente por isso. Por ele ser uma liga leve, por ele ser uma liga de desenvolvimento, com nomes novos, ele se torna um espaço muito gostoso, porque você vê coisas diferentes. Então, você vê não só nomes e pessoas diferentes, mas você vê composições diferentes, você vê campeões diferentes. Cara, já teve cada escolha bizarra no Academy e que deu certo, né? Porque o cara tentou, porque ele teve uma comissão técnica que teve que acreditar que aquilo ia dar certo. Então, assim... E isso é muito bom. Por isso que eu falo que eu sou muito apaixonada pelo Academy. E também porque quando você começa com algo, no meu caso, eu comecei com o Academy, né? Então, tipo, eu me iniciei no Academy, eu me desenvolvi no Academy, eu me reconheço muito nessa galera que joga o Academy, porque eles também são pessoas que, assim como eu, não tinham nenhuma grande experiência profissional, e eles estão tendo as primeiras. Então, por exemplo, eu comemoro sim com eles cada vitória que eles têm, eu comemoro cada passinho que eles têm, porque eu entendo o que é você ter um espaço em que você tem que se provar e que você precisa só... Eu falo que existem muitas pessoas no cenário, e eu sou uma dessas pessoas, que só precisam de uma faísca pra virar uma chama muito forte, assim, sabe? E eu vejo que o Academy é essa faísca pra muita gente. Então... Eu sinto muita falta do pessoal que tá envolvido, não só com a Riot e tal, mas com o cenário do LoL em geral, de ter essa visão que você tem do Academy. Às vezes fazem umas críticas, pode ser até a legítima crítica, né? Que fazem em tom de brincadeira e tal, mas aquilo inflama de tal forma que só prejudica os meninos, sabe? Eu acho que a galera tem que botar a mão na consciência um pouco. A gente tá vendo, assim, um processo de mudança disso. Mas é o que eu te falei, é novo, chegou agora. Então, assim, a gente tem que ter paciência também, sabe? Porque é um processo de tijolinho, baby steps. De pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo coisas. Eu acho que a gente já conseguiu muita coisa esse ano. A gente já conseguiu ter um jogador Academy no Mundial. A gente já conseguiu ter o nosso Netuno. Então, assim, e de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo convencer mais coisas, sabe? Tipo, ano que vem, tem várias pessoas do Academy que estão aí sendo apontadas como subindo. Tem pessoas do Academy que vão se manter Academy, mas vão mudar de time. E aí é uma nova oportunidade pra gente conhecer novos nomes e também pra gente ver, porque, assim, é uma liga de desenvolvimento onde os jogadores têm que ser desenvolvidos. A nossa liga, o CBLOL, por não ser uma franquia até então, né? Ele nem engatinhar não engatinhava. Ele começou a engatinhar esse ano, né? Porque o processo de franquia, ele é um processo que
coloca as organizações e a liga para pensarem a longo prazo. Isso. Né? Ele é um processo de longo prazo. Então, por exemplo, se você for ver a LEC, que trabalha com o EU Masters, né? Que é uma liga menor, para quem não sabe, a LEC é a Liga Europeia, e tem uma liga menor que é uma liga meio que de países, assim. Então, times desses países jogam esse EU Masters, e basicamente é uma liga de desenvolvimento, porque ali é onde eles conseguem ter campeonatos super competitivos, super fortes, e aonde os times da LEC vão olhar e vão falar, ó, esse jogador aqui, daqui uns 2, 3 anos, ele pode ser muito bom. E eles insistem nesse cara. A gente sabe, por exemplo, o próprio... Meu Deus! O Perks, quando saiu da G2, foi uma coisa chocante. Porque aquele menino tava lá, gente. E ele tava na Liga Europeia há muito tempo. E quando ele saiu da G2, foi tipo, caraca, G2 sem Perks? Isso não existe, sabe? Então, assim, a gente precisa começar... Ligas grandes, as maiores ligas que a gente tem no mundo, elas só são grandes porque elas trabalham a longo prazo. Com jogadores que estão aí há muito tempo, com jogadores que começaram a ser desenvolvidos, subiram e foram mantidos naquele time, com lines que jogam 2, 3, 4 campeonatos juntas, e só depois de muito tempo elas se separam. Então, assim, a gente não tem ainda esse processo, tanto que a gente via até mais ou menos ano passado, isso começou a mudar no passado com a Vorax, que todo split era uma line diferente, jogador que jogou um split num time, jogava outro split no outro time, outro split no outro time, e agora a gente começou a ter mais essa coisa mais fixa. É o projeto a longo tempo, né? Como você falou. Que é um projeto a longo prazo. Então, coisas têm que ser desenvolvidas e a gente ainda vai passar e temos já, assim, algumas lines confirmadas aí que são as mesmas, né? Que vão ser mantidas. A Red, por exemplo, é esse exemplo. Eles vão manter a mesma line. E interessantíssimo o que eles fizeram, porque eles não tiraram o Avenger. O Avenger fica junto do Gravitar. Né? Então, tipo, eles realmente estão mantendo uma line antiga e só adicionando uma pessoa do Academy. Que é a mesma coisa que você trabalhar a longo prazo. É que hoje, se a gente parar para analisar a Red, o Gravitar não é nem... Ali eu não consigo ver quem é o reserva, quem é o titular. Isso é muito bom pro time, Não, isso né? é incrível, isso E é aí incrível. deixa o outro time adversário nunca vai saber quem... Sim. será que quem vai vir na próxima? Tá um MD5, né? Estratégias, questões estratégicas. Então, assim, só que é uma coisa a longo prazo, é um processo a longo prazo. O Academy ainda tem que se vender muito, tem que convencer muito. Eu acho que o Academy, além de tudo, ele é um espaço para revelar novos talentos no casting também. Então, ele sempre vai ser essa liga onde as pessoas vão tomar as primeiras porradas e depois elas vão se desenvolver, sabe? Que vai esquecer, né? Desaprender tudo, igual você desaprendeu. Desaprende, depois aprende de novo. Mas eu sou muito feliz, assim, de poder fazer parte desse processo de surgimento do Academy. E eu acho que, assim, cara, tem tudo para ser incrível, saca? Tipo, o processo disso, o processo de desenvolvimento disso, as coisas que podem sair disso, até mais a gente pensando, né, que agora as coisas vão começar a voltar para o presencial, então a gente não sabe como é que vai ficar essa situação de Academy ainda, mas são experiências que esses meninos vão poder ter e que com certeza vão desenvolver grandes players aí pro futuro, assim. Se a Riot virasse para você, Fogueta, e falasse assim, olha só, Fogueta, gostamos muito do seu trabalho aí na Academy, mas agora a gente quer você só aqui no CBLOL, esquece a Academy. E aí? Como é que ia ficar o coração? Caraca, né? Dá uma pegada. Nossa senhora. Não, Ixi, é difícil, não sei. Vamos passar para a próxima pergunta, eu não sei. Eu ia falar um pouco, ainda no Academy aí, teve a saída do Giamago, que era uma revelação e tal. Não a saída... eu tinha até comentado com você, a aposentadoria não é. Ele pelo menos falou que vai se ausentar no primeiro split. E era, assim, um expoente que ele tinha esperança até para melhorar o competitivo no CBLOL, que está muito engessado, já tem muito tempo. Você acha que com essa saída dele, pelo menos nesse primeiro split, aí, no primeiro momento, você acha que o competitivo do LoL, no geral, acabou perdendo? Ou eu acho que não é um pouco indiferente? Eu tenho uma opinião, assim, que eu creio que
fica meio que uma má impressão, entendeu? O cara saiu, ele era muito, muito bom mecanicamente, um jogador muito, muito bom. Na primeira experiência dele de competitivo, ele praticamente, tirando o primeiro jogo, ele amassou. Então ele viu, tá, isso aqui é o competitivo. Da minha visão de fora, tá? Isso aqui pra mim é simples. Cara, não honestamente, tem assim, eu não me preocupo. Assim, a minha preocupação não é o cenário de competitivo, não. A minha preocupação é o Jean como pessoa. Eu não ligo se o cenário competitivo vai sofrer com ele saindo ou não. Eu acho que ele quis jogar competitivo, experimentou, fez um puta de um split, ganhou prêmio, foi indicado a outros. Então, assim, cara, ele é uma criança. Ele tem muita coisa pra ele entender. Ele tem muita coisa pra ele experimentar. E tudo que ele faz, ele vai bem. Quis fazer live, é o nosso top, ele é um dos tops aí do servidor. Continuou insistindo nisso, fez isso bem. Falei isso pra ele, falei assim, cara, falei no Twitter, quando ele fez, eu falei assim, meu, esquece essa cobrança, faz o que você quiser fazer. Se tu quer ser um baita player no segundo split, tu seja. Não quer ser? Tá bom. Não seja. Não seja. Eu Eu como acho que, assim, torcedor... existe uma preocupação muito grande com o cenário quando a gente... E essa história de se preocupar com o futuro do cenário tira a humanidade das pessoas que estão trabalhando ali. Porque ele tá trabalhando ali. Ele é uma pessoa que trabalha, ele é uma pessoa e ele tá trabalhando. Assim, uma outra coisa que a gente pode falar, a aposentadoria do BRTT, por exemplo. Cara, tá todo mundo querendo saber como vai ser o CBLOL sem o BRTT, mas ninguém quer saber como está o BRTT, Como que que ele tá, né? basicamente falou que ele tá Abriu o com um coração lá, problema, né? que ele tá cansado, que foi um período muito difícil pra ele, que ele precisa descansar. Eu não quero saber se o cenário vai se virar sem o BRTT ou não, porque tem grandes jogadores também aí. Eu quero saber como ele vai ficar. Ele vai descansar? Ele vai ficar bem? Ele vai se cuidar? Ele precisa desse tempo porque ele, sei lá, tá tendo burnout, tá, sei lá o que seja. Tá bom, então ele tem que tirar esse tempo. E a mesma coisa pro Jean, cara. A gente tem jogadores incríveis no Academy. O Jean foi um baita jogador, um jogador gigante, maravilhoso. Ali, pra mim, eu acho que tem nomes que batem de frente com ele. O próprio Asta do Flamengo é um cara incrível, que tava concorrendo com ele. E sim, ele merece, porque ele jogou tão bem quanto o Jean. O próprio Betão, pra mim, jogou tão bem quanto o Jean. São pessoas, assim, que o CBLOL Academy não é só o Jean Mago. Não. Mas o Jean Mago é só o Jean Mago. Ele é uma pessoa, ele é um menino que ainda tá aprendendo, que ainda tá se desenvolvendo. Se ele quis experimentar o competitivo e não deu certo, independente das 1 milhão de questões que possam ter por trás disso, cara, que ele vai ser feliz onde vai dar certo pra ele, então. Eu tava pra mim, ele é uma torcendo muito. pessoa, saca? E, tipo, pra mim é isso que importa. Eu vi, pelo menos pelo que ele transparecia pra gente, que tava bem. Ele simplesmente teve uma decisão que eu tomaria também se eu tivesse 17 anos. Sem dúvida. Não pensaria 2 vezes. Mas eu, como torcedor, ficava assim, cara, tomara que ele continue, porque ele, com essa galera que tá subindo da Academy, vai fazer essa galera dinossauro se movimentar. Entendeu? Que esse é o movimento da Academy que eu acho muito legal. Tira o pessoal do comodismo, o pessoal que tá ali 5, 6 anos quase, e a gente vê como o torcedor fica meio bolado e tal. E ele tá bem. O BRTT eu vi, me senti até tocado, falei, caramba, eu conversando com os amigos, já falaram, pô, o BRTT tá jogando mal, não sei o quê, mas a gente nunca sabe o que tá acontecendo com o cara por trás, né? Aí, quando ele abriu ali, eu falei, pô, cara, olha isso. Eu acho que é muito engraçado essa parada do cara tá jogando mal. Ai, porque fulano tá jogando mal. Ai, porque tá jogando sem vontade. Meu, aquela pessoa, ela tá sendo paga pra trabalhar. Aquilo ali é um trabalho. Ponto. O cara que tá jogando, ele está trabalhando. E ele tá recebendo um trabalho. E ele tá recebendo cobranças também pra ele estar jogando aquilo ali. Se aquela pessoa não tá... Quando você vê uma pessoa que não tá trabalhando bem, mas ela se mantém ali... Não, ele é cara, top, tem né, alguma coisa acontecendo aqui, tá? Tem algum problema acontecendo aqui. Mas é claro que o torcedor não vai pensar nisso, é claro que o torcedor não vai jogar pro lado humano da coisa, porque é direito dele cobrar. É direito de qualquer um cobrar. É direito da torcida cobrar? Sim. Só não é direito da torcida você atacar alguém, você ser tóxico por alguém, e na hora de você fazer essa cobrança, você esquecer que existe uma pessoa, ali por trás. Né? Sabe? Por trás
do trapper de 40 anos, que o pessoal ficava zoando, tinha uma pessoa que estava passando um problema muito grave, cara. E que muitas pessoas que talvez estivessem criticando ele, falando ali, também estão passando hoje, né? Que a depressão é um problema muito sério, muito grave. Mas foi muito legal. Esse tipo de crítica que eu faço e conversa, eu faço no meu particular, entendeu? Porque eu entendo que às vezes uma palavrinha boba que a gente solte na rede social e aquele cara, aquela pessoa vai lá e lê, ela pode impactar tanto negativamente como positivamente. Então hoje, se você tem aí suas críticas pessoais e pensa um pouquinho antes de postar, entendeu? Pensa um pouquinho do que aquilo pode causar. Vai causar alguma coisa de bom? Se não for, cara, fica para você, entendeu? Acho que quem não era do círculo do BRTT nunca ia entender o que ele estava passando ali. Eu via que o cara estava desanimado no geral, sabe? Até para jogar nas streams que eu acompanhava. Eu falei, pô, alguma coisa está acontecendo com esse cara. A gente não sabe. A gente acha que é só fama, né? E só sucesso. E não é. Assim, ele já abordou aqui 2 assuntos que eu tinha elencado. Só para dar uma pinceladinha, hoje a gente tem, não só hoje, mas há alguns anos, o desempenho internacional da galera do CBLOL um pouco abaixo do esperado para a região, não por torcedor, mas para a região que já teve muito bem representada no começo, com resultados históricos, tal, vitórias muito interessantes no internacional, e de um tempo para cá nossa região ficou para trás, ficando para trás, inclusive, da região do Japão, que era uma região meme, né? Na sua visão de quem está trabalhando aí já tem um tempinho com isso e que acompanha de perto, então, assim, é uma visão privilegiada. Hoje, quais são os principais desafios que você vê assim, para o CBLOL não voltar a ser o que era, mas se desenvolver melhor? Cara, eu acho que primeiro nós somos uma região isolada, né? Tipo, nós não somos uma região mesmo, nós somos um país. E que, por exemplo, se você for ver a LLA hoje em dia, que virou mistura de 2 regiões, né? Eles têm aí muito mais times para eles competirem entre si, em treinos, etc., do que a gente, né? Então, tipo, isso já é um ponto. Nós temos essa região mais isolada, assim. E não sei se isso justifica, mas ao meu entendimento, sim, porque você tem menos pessoas com quem você se desenvolver e menos estratégias para você treinar e etc. Eu acho que a questão do Academy, ela vem exatamente para termos mais players aí, né? Mais pessoas participativas nesse cenário e que podem ajudar nessa questão da gente ter mais pessoas jogando de formas diferentes, etc. E, por exemplo, uma coisa que eu acho que deixou isso muito claro foi o Mundial desse ano, porque eu acho que em muito tempo a gente não via uma equipe que ia para o Mundial com a postura de é uma grande experiência. E eu tô aqui para aprender. Então, por exemplo, para mim tudo mudou quando rolou o sorteio dos grupos e a gente viu os meninos comemorarem aquilo. Tipo, meu Deus, caímos no grupo dos coreanos e dos chineses. Claro que teve aquela mudança em que a gente não iria enfrentá-los para conseguir se classificar para a fase de grupos. Mas isso, honestamente, não importava naquele momento. A única coisa que importava era o Greftar e o Aegis comemorando que eles estavam na liga, no grupo em que eles iriam enfrentar o pessoal da HLE e da Hanwha e da LNG, porque para eles era isso que interessava. Cara, eu vou jogar contra esses malucos aqui que são muito bons. E é isso, saca? Tipo, eu acho que assim, é o que a gente tava falando. Se existem ligas imensas e que são muito fortes lá fora, é porque elas têm um trabalho de longo prazo. O próprio Japão, o Detonate Focus Me estava aí há 6 anos tentando ganhar e passar para essa fase de... Depois de 6 anos, né, de um dos meninos lá da Detonate Focus Me, sem ir para a fase de grupos, ele finalmente conseguiu ir. Então, assim, tudo isso é o que eu falo. A gente quer que surja um grande time no CBLOL e que ele tenha resultados incríveis e que ele já vá para o Mundial e que ele vá lá para a fase de grupos. E não é assim que funciona. Para isso funcionar, a gente tem que desenvolver o player, a gente tem que desenvolver essa line, a gente tem que dar tempo para essa line trabalhar, a gente tem que dar tempo para essa line funcionar.
eu não acho que uma line que jogou 2 splits juntas seja capacitada para ir para uma fase de grupos de Mundial. Concordo. Que ela vai enfrentar ali times que estão jogando juntos há pencas de tempo, sabe? Então, assim, é todo esse processo de... Tudo bem que hoje em dia eu entendo que existem organizações que precisam, sim, montar Dream Teams aqui no Brasil. Principalmente organizações que tiveram resultados meio ruins. Porque eles precisam de um time que dê esse resultado rápido para ele. E agora ele pode ter esse resultado rápido enquanto ele desenvolve outros jogadores no Academy, né? Então, assim, é isso que eu tô falando. Acho que essa minha fala deixou isso muito claro. Numa mão, você tem times que você tem uma coisa que precisa dar resultado rápido, e na outra você tem algo que você precisa ser desenvolvido. Então, como eu falei, a gente começou primeiro ano de franquia foi esse. A nossa região vai começar a engatinhar agora. Nem andar não vai. Que é um processo muito lento, é um processo muito demorado. É um processo que demorou para chegar aqui. Agora a gente vai ter maior rotação de players. Consequentemente, a gente vai ter espaço para trazer pessoas de fora maior, porque a gente vai ter tempo para... Ai, não deu certo com esse gringo. Pô, a gente tem um cara no Academy que pode fazer esse papel. Muito bem feito, porque ele foi desenvolvido para isso, né? Agora a gente vai ter uma questão de olhos mais voltados para cá. Por exemplo, o Greftar, ele não só foi novidade pra gente no Mundial, como ele foi novidade pra imprensa mundial. Tinha gente dos Estados Unidos falando dele, tinha gente da Europa falando dele, entrevistando ele, conversando com ele. Porque ele é uma novidade, é uma novidade de postura para aquilo. Imagina se em todos os próximos mundiais a gente tiver várias outras pessoas novas chegando no Mundial com essa postura de que estou vindo para jogar mesmo contra o coreano, estou jogando mesmo contra o chinês, porque eu quero aprender a jogar contra ele. E é isso aí, vou dar o meu melhor porque isso aqui é uma baita experiência. Então, assim, a gente viu essa diferença e a gente fica esperando que isso mude, mas não vai mudar agora. Porque é um processo muito longo de desenvolvimento que a gente não teve nesses últimos 8 anos do CBLOL e que a gente vai começar a ter só agora, sabe? Então, na sua visão, a curto, médio prazo, eu não acho que essa tem que ser a nossa preocupação também. Eu acho que a nossa preocupação é sempre no ponto de desenvolver o nosso cenário para que finalmente a gente possa chegar num resultado internacional, ou melhor, no internacional e ter um resultado bom. Honestamente, para mim, o que importa não é um brasileiro ganhar um mundial. Para mim, agora, o ponto tem que ser chegar numa fase de grupos. Isso aí. Ganhou as 2 MD5, chegou numa fase de grupos, para mim, cara, é isso. Começamos a andar. Ponto. Não importa quantos anos fique na fase de grupo. O que importa é chegar lá. Assim como o Japão, que é o que eu tava falando, né? 6 anos esperando essa oportunidade, finalmente chegou. Não conseguiu nada, só perdeu todos os jogos, não interessa para eles. Honestamente, não interessa. Interessa que eles chegaram na fase de grupos, que eles conseguiram bater os times da fase de entrada, que era uma coisa que eles não conseguiam há pencas de tempo, e jogaram contra times imensos da fase de grupos, que é uma baita experiência que esses jogadores vão ter. Inclusive, tem várias pessoas, eu acho que até já saiu, que já sabem que esse time da Detonations Focus Me não fica mais no Japão. Eles vão ser contratados pela Europa, talvez até por uma LCK, uma LPL, alguns Academy já chamem esses meninos. Porque é isso, pô, você conseguiu entrar na fase de grupos, você já é de uma região minor, que é o nosso caso, que é do Japão também, já é muita coisa. Seria fantástico, eu acho que seria fantástico um player. Teve, né, até algumas conversas, mas um player do CBLOL tá jogando lá fora, ser convidado mesmo para jogar lá fora. Mas a gente não tem legal. nem jogador desenvolvido para nossa liga ainda, né? Quanto mais lá para fora. E é o que eu tô falando, isso vai começar agora. A Red deu um baita exemplo com o Greftar. Baita de um exemplo. Até porque antes dele ir pra Red, ele era substituto do Tinoz na PEN, né? Então ele ficou anos na PEN, acompanhando os jogos do Tinoz. Depois ele foi pra Red Academy, deram um split todo para ele se desenvolver. No primeiro split, eles já começaram a jogar com os meninos da line principal. Aí que ele realmente subiu. Foi pro segundo split nas quartas, mas passou um tempo ainda do segundo split, se desenvolvendo com a line principal, jogando com a Academy,
o Coelho mesmo comenta, né, que eles foram vendo se ele conseguia com quem da line principal ele conseguia se dar bem, como que era a comunicação dele ali, até que eles perceberam que eles precisavam de uma voz mais forte no time. E durante esse desenvolvimento de academy com line principal, eles identificaram isso no Grafter e começaram a colocar ele para treinar com o time principal. Então, olha esse processo de desenvolvimento. Todo um processo grande, né? Sabe? Tipo, não foi assim, cara, esse menino aqui é bom, vamos subir. Não, ele teve que passar por um processo de ser desenvolvido para ele conseguir chegar onde ele chegou, né? Então, assim, é por isso que eu bato muito nessa tecla da coisa de desenvolver esses jogadores, de desenvolver esses times, para que daí a gente possa chegar e ter realmente uma mudança, saca? Uhum. Não, eu acho que é esse caminho, e eu fico feliz pra caramba com a Academy, por isso que eu fico meio bolado quando o pessoal critica do nada a Academy. Eu acho que é o primeiro degrau ali que a galera começa a galgar para chegar até onde a gente, como torcedor brasileiro, eu não torço para um time só. Isso que eu acho muito legal no esporte. Eu sou botafoguense no futebol, tem que ter uma canequinha do botafoguense. Mas no esporte, posso torcer esse split, eu posso torcer para PEN, no próximo eu posso torcer para Miners, se eu quiser. Tranquilo, a torcida vai me abraçar também, não vai me cobrar porque eu mudei de time. Então, assim, eu torço muito para os meninos, porque eu já tenho uma certa idade, eu vejo eles novos ali, são sonhos que estão sendo realizados para alguns, são possibilidades de sonhos para outros, até uma galera que talvez seja carente de poder sonhar, às vezes nem vai chegar, mas pô, dá essa possibilidade para o jovem de hoje em dia poder sonhar e chegar ali. Para já se encaminhar aqui para o final, também você tem suas responsabilidades aí que você já me falou, eu queria que você deixasse uma palavra aí para quem está começando agora, não só para as mulheres, mas para todo mundo que está iniciando hoje em dia no mundo do esporte, como criador de conteúdo, como streamer, como caster, como social media, enfim, para quem está querendo hoje se aventurar, e você já passou por vários desafios e dificuldades com certeza, uma palavra aí para a galera que está querendo começar hoje no mundo do esporte em geral. Cara, não é fácil, é bem difícil, mas tenham aí foco, pesquisem, conversem com a gente, tipo, pode parecer que muita gente não é acessível, mas não custa tentar, ou não você já tem, então dá a sua cara a tapa, vai atrás de informação, conversa com essa galera, mostra para as empresas, tipo, se você não se mostrar, isso foi uma dica que a Ravena me deu, se você não se mostrar, ninguém vai saber que você existe. Então, estamos procurando X função, vai lá, comenta, se joga. Tem projeto para auxiliar você, mulheres a ser caster, se joga. Tem projeto para auxiliar a ser caster, vai. Quero ser streamer, entre projetos que estão auxiliando isso agora. Oportunidade de entrar em organizações, entra, sabe? Tipo, toda oportunidade é um cenário muito difícil. Então, toda mínima oportunidade é uma oportunidade. Então, abracem essas oportunidades, sigam essas oportunidades, foco, não desistam. Eu sei que não é fácil, é muito difícil, mas é o que eu tô falando. Abracem essas oportunidades e insistam, cara. Não tem muito segredo, assim. Tem que fazer. Muitas pessoas me perguntam, como que você fez pra ir pra Riot? Eu faço, cara... Não foi... Eu tenho uma eu fórmula, fiz muitos né? campeonatos, e é exatamente isso. Fiz muito campeonato, passei muito perreio, caí em muita cilada e fui, sabe? Porque esse cenário é assim, você tem que dar a cara, você tem que fazer contato, você tem que se mostrar, porque a gente precisa saber que vocês existem, pra gente poder indicar vocês também, saca? Então, o principal seria assim, se mostre, sem medo. Se mostra. O não você já tem, você sempre tem o não. Então, pelo menos dá a sua cara pra você tentar receber um sim, né? Dá nada. Concordo. Isso na vida toda, né? Não só como streamer. Isso é verdade. E de caster, mas queria te agradecer pra caramba. O nosso canal, ele tá bem começando, o meu programa só começa mesmo a estrear o programa em si só ano que vem, e você foi muito, muito simpática, muito solícita. Eu fiquei muito feliz. Eu falei assim, caramba, cara, a mulher que tá lá... tá vendo? Eu vendo na TV, aquela mulher que tá lá na TV, ela tá falando comigo de boa, cara. Não, imagina, entre aspas, eu não sou ninguém pro cenário e tal.
Sou só um cara que acompanha e que está tentando se aventurar aí nesse mundo. E eu queria até citar uma coisa engraçada que aconteceu, que eu tenho um amigo meu, amigo mesmo íntimo, eu falei, caraca, cara, a Fogueta aceitou fazer uma entrevista comigo e tal. Aí ele, a Fogueta, tirei um print lá do seu tweet, de uma foto sua que você tinha acabado de postar, e mandei para ele. Eu queria mandar para ele, só que eu sou meio semi-idoso. Em vez de mandar para ele, mandei para minha esposa. Ela, que mulher é essa aí, cara? Que mulher é essa? Aí eu, caralho. Aí eu até eu expliquei a ela também, gosta de me zoar, né? Ah, gata ela, hein? Gostei. Obrigada. Obrigada. Mas assim, eu queria muito te agradecer, não só por a gente ser pequeno, até por questões pessoais mesmo, estou passando muita dificuldade, e poder ter esse contato com uma pessoa que já tem um destaque, para mim, vai marcar a minha vida, mesmo que seja Imagina, que é isso. Valeu virtualmente, demais pelo tá? convite, gente. Muito Obrigadão. Valeu. obrigado. Se depois você puder me passar alguns contatos que você já até falou, que eu acho que seria muito importante. Essa parte da representatividade é algo que eu trago no meu interior. Acho que a gente tem que dar voz e tem que dar o máximo de voz, ainda que seja no meu canal, seja pequeno. Talvez Cara, chegue na o pessoa que está precisando, né? meu conselho pra galera é o mesmo pra você. Vai, chega na DM mesmo, Vou chama, chegar. vai Eu mandando cheguei muito. mensagem. Fogueta, vou te falar que eu mandei aí. Tentei entrar em contato mais 30, 40 A pessoas. dica é a galera que não é tão grande assim. Tipo, sempre Uhum. uma galera que tá começando agora, uma galerinha nova aí, a galera sempre tenta responder, assim. A galera menor sempre dá certo. Depois eu queria que você me passasse os links, os contatos que você me falou aqui do seu projeto que revela as meninas e tal, que eu acho muito interessante. Vou deixar na descrição do vídeo, vou deixar no Twitter do canal. A gente não tem, não é nenhum, é um grupo no WhatsApp em que a gente vai cedendo espaço para essas meninas, elas vão entrando e aí ali dentro elas vão compartilhando oportunidades de trampo. Quando a gente consegue indicar também, a gente indica as meninas, a gente passa contatos que elas possam falar com a galera que é casters. O que a gente faz é o Jinx Day, que é narrar as jogadoras do in-house feminino. Isso tem o link no meu canal do YouTube mesmo, o canal do YouTube é Fogueta, e lá tem Jinx Day e as meninas estão lá narrando, e é isso aí. Então tá bom, ano que vem vamos seguir a Fogueta aí, galera, nos trampos dela. Vamos torcer para que ela fique no Academy, mais um split pelo menos. Nada de CBLOL não, pelo menos esse split aí. Fica Ou com a nos gente dois, na né? Academy. Ou ir pros dois, sei lá. Pode. Se for nos dois, melhor ainda. Mas fica com a gente na Academy, porque eu acho que você agrega muito, traz a leveza que eu procuro. Quando eu tô assistindo LOL, eu quero aquilo ali, entendeu? Não quero ficar triste, quero ficar feliz, quero rir, quero me divertir. Tá? Então, muito obrigado. O nome do nosso canal é Pidemoa. A princípio, o nome do canal do meu programa a gente vai divulgar ano que vem, mas a sua entrevista já vai ser, a gente já vai colocar esse ano mesmo. E só gratidão, cara. Só tenho gratidão, te desejar muito sucesso. Você é uma menina, eu posso falar que você é uma menina também, gente. porque eu tenho mais de 10 anos de diferença. Você é uma menina ainda e já conseguiu tanta coisa. Espero que as meninas que te assistem e te acompanham tal tenham também essa vontade que você teve e persistência, tá bom? Obrigadão. Valeu, Gratidão. gente. Obrigada pelo convite. Tá bom. Beijão.